Meu nome é Isabela Mota, eu sou fisioterapeuta pélvica e estou aqui junto com o Dr. Gustavo Latorre, que é meu professor de fisioterapia pélvica, e a gente gostaria de conversar um pouco sobre a questão de dor na relação, que cada vez é uma questão mais frequente no consultório. Muitas mulheres não sabem que existe cura para dor na relação e acabam vivendo muitos e muitos anos com essa dor e acabam muitas vezes desistindo da sua vida sexual por conta dessas dores e desconfortos. Então, nada melhor do que estar com o criador da técnica de alívio dessas dores e tratamento dessa dor para nos contar um pouquinho sobre essa questão de dores e sobre como tratar essas dores e qual a importância das mulheres irem em busca de tratamento efetivo para essas dores. Então, pode te apresentar um pouquinho, Gustavo? Obrigado, Isabela. Obrigado, Renato. Peço prospero, pessoal de casa. É sempre muito bom poder falar de fisioterapia pélvica. Né? Meu nome é Gustavo Latorre, sou professor de fisioterapeuta pélvico, professor de fisioterapia pélvica. E é muito legal quando tu diz que estão vindo mais pessoas, cada vez mais pessoas no consultório com dor. Mas, por mais que venham pessoas com dor a mais no consultório, é uma boa notícia que as pessoas estão procurando ajuda, mas isso não passa um milésimo da imagem do panorama do que é dor sexual, né? Uhum. Se a gente disser que toda mulher tem algum grau de dor durante o sexo, durante algum momento, a gente vai estar errando por muito pouco. Né? Pouquíssimas pessoas realmente vão te dizer que, não, eu nunca experimentei nenhuma situação de um pouquinho de dor, aquela beliscadinha no começo, porque se tu pergunta só, tu sente dor na relação? Não, não. O que quer dizer não? Né? Quer dizer que Sim. tem, né? Mas assim, não é dor nenhuma em nenhum momento. De vez em quando, no comecinho ali, às vezes está meio seco. Então tem alguma condicional ali que vai fazer doer. Mas se está seco, vai doer para todo mundo. Esse que é o ponto. Por que está seco? Não é só questão de excitação. Uhum. Né? Então, por outro lado, tu vai ter mulheres que vão dizer para ti, não, mas eu mesmo quando não estiver excitado, se eu começar ali, eu não sinto dor. Mesmo quando está, entre aspas, seco ali, eu não sinto dor. Então, não é uma questão de lubrificação só. Né? É a questão de como que estão aqueles tecidos ali. E essas dores, se a gente imaginar que elas vêm de estresse, Uhum. né? E a mulher mais moderna agora, cuidando não só de família, de trabalho, de todos os afazeres que ela tem, independente se tiver filho, se tiver marido ou não, né? A quantidade de estresse das pessoas ela está aumentando vertiginosamente. Então já é de se esperar que a quantidade de dor que a gente vai ter relacionada ao estresse, que é esse tipo de dor que acumula nesses tecidos ali embaixo, vai ser crescente. Né? Então é bom saber que as pessoas estão chegando, mas a verdade é que ainda tem uma infinidade de pessoas sofrendo aí com dor e com desconforto e que não pode acontecer. A bandeira que a gente começou a levantar faz tempo, Sim, dor nunca é é normal. normal. Né? Uma das questões que acontece bastante é as mulheres chegar por outras disfunções e durante a avaliação a gente identifica a dor e a mulher fala: Nossa, eu nem sabia que isso pode ser tratado. Eu sofro com dor há 30 anos, 40 anos. Enfim, já usei pomada, já usei lubrificante e nada resolveu. O que eu costumo falar para elas que é: quando a gente tem um torcicolo, não adianta passar uma pomadinha que não vai resolver. A gente precisa realmente fazer o relaxamento dos músculos. Mas, infelizmente, essas pessoas que de alguma forma tentaram tratar, que é bem comum chegar também no consultório, tentou tratar 5 anos, 10 anos, 20 anos, sem nenhum resultado. Daí a gente sabe que existe técnicas para a gente tratar ali em semanas. Então, fala um pouquinho sobre essa diferença realmente dos tratamentos, Gustavo. Como até eu vinha conversando com o Renato hoje cedo, né? Foram 20 anos. Né? 20 anos atrás não existia tratamento para dor, a verdade é Uhum. essa. Tinha aqueles tratamentos que tratavam durante meses, às vezes mais de um ano, para aliviar um pouco. Esse Uhum. pouco era 10%, 20%, raramente chegava a 50% da tua dor. Quer dizer, tu tratava e continuava com dor. Eventualmente vão ter coisas que vão funcionar assim. Né? E a gente começou a desenvolver, no começo, se perguntar o que é dor, por que dói, da onde que vem essa dor. Uma coisa é doer, outra coisa é tu bater o pé no canto da mesa dói, mas daqui a pouco passa. Por que essa dor fica doendo meses? Por que essa dor vai ter gente que vai dizer, mas eu tenho 30 anos essa dor ali, né? Tem 30 anos, em 3 dias não tem mais. Uhum. Depois, com tratamento apropriado. Então, depois de fazer todas as perguntas em sequência, e foi um processo que demorou 20 anos ali,
aonde que a gente chegou? Tem 2 tipos de dor. Então, tem dor que é do músculo, que essa todo mundo conhece bem, que é dor nas costas, dor no pescoço, a gente já sabe bem como é que é. A gente pausa agora e passa para frente. Tá, forte. Né? Aquela dor no pescoço, dor nas costas, todo mundo já experimentou de alguma forma, e era essa que tu estava dizendo. Pode tomar comprimido, pode tomar chazinho, pode fazer o calorzinho, né? Mas não vai resolver, né? Não adianta. Todo fisioterapeuta conhece isso muito bem. Quem já foi na fisioterapia alguma vez com uma dor muscular já conhece muito bem como é que funciona. A gente sai novo, né? Essa dor dentro do músculo acontece porque o músculo, o trabalho dele é contrair e relaxar. Eventualmente ele vai trancar na posição de contração, quando ele tranca o sangue não circula. Então é uma dor de literalmente falta de sangue, isquemia tecnicamente a gente chama, mas está faltando sangue ali aí dói. Né? Se amarrar uma borrachinha de dinheiro em volta do dedo, deixar o dia inteiro, vai doer horrivelmente. É isso. Enquanto tu não tirar aquela borrachinha, não recuperar a circulação sanguínea normal, não vai ter jeito. E o que vale para o pescoço, vale para a coluna, vale para a perna, vale para a sua perna. A gente acha que é uma região íntima, né? Não pode falar, as coisas são diferentes. Não, não é diferente, é exatamente o mesmo tipo de músculo. E a gente vai tratar do mesmo jeito, tu vai ter que levar sangue para aquele lugar. É uma técnica que todo fisioterapeuta aprende na faculdade, então isso não tem segredo nenhum. Agora, tem um outro tipo de dor, né? Às vezes a gente trata mesmo no pescoço, mesmo na tua coluna, nas tuas pernas, e não resolve tudo, fica um resto de dor ali. E é uma dor diferente. Então, esse foi o maior desafio. Que dor é essa? Né? Ela não é, o músculo já está bem. A gente olha, a gente sente, a gente palpa, a gente sente na ponta do dedo quando o músculo relaxou. Sim. E o músculo relaxa e aquela dor ruim passa. Mas em muitos casos ficava uma outra dor. Aí a gente descobriu que tem uma outra parte do corpo que não é o músculo especificamente, mas que está diretamente relacionado com ele, que é a fáscia. Fáscia é aquela pelezinha branca que tem na carne. Não é gordura, é graxa lá, né, como a gente chama aqui no sul, mas é aquela pelezinha que une um pedaço de carne no outro, né? Isso a gente tem no corpo inteiro também. E essa fáscia, ela também contratura, ela tranca, né? Só que ela tranca de um jeito um pouquinho diferente do músculo, mas basicamente é o mesmo processo. Porque quando essa fáscia tranca ali, ela vai te causar um outro tipo de dor, que é uma dor que, se a gente for comparar uma com a outra, é uma dor pior. Né? A dor do músculo é uma dor que parece que a gente está sob controle, ela não te desespera, ela é chata. Então o pessoal chama de dor chata, de dor cansada, de etc. A dor da fáscia é uma dor que te machuca, parece que machuca lá dentro do teu coração. Assim. Agora é difícil de explicar, mas quem sente sabe como é que é. As pessoas descrevem como é uma dor que te oprime, uma dor que te humilha, uma dor que te maltrata, uma dor que te faz se sentir pequeno. São sempre situações emocionais ali. E isso foi um outro desafio também. Por que a dor da fáscia, que é uma estrutura ali, um pedaço branco de tecido, né? A gente vê que está machucado, a gente palpa, igual o músculo, o fisioterapeuta tem mão para isso, a gente percebe que ele não está funcionando como deveria, não está livre como deveria, e o que tu tem que fazer que é liberar. Mas por que dói diferente? Porque é uma dor de sistema límbico, que a gente chama, que é a parte do lado do teu cérebro, lá dentro, que processa as emoções. E é por isso que quanto mais a gente se estressa, mais tu vai ter contratura de tecido conectivo. Então são essas duas dores, a muscular, que já tem técnicas. Todo fisioterapeuta trata isso, né, de alguma forma. E a dor de tecido conectivo, que tem técnicas um pouco diferentes. Para resumir, para quem está em casa ali, para músculo a gente aperta em cima, talvez seja passado por isso em alguma fisioterapia, aperta, massageia e alonga no final, um negócio meio básico. E para tecido conectivo a gente tem que tracionar, a gente tem que puxar esse tecido para ir soltando, para ir desprendendo ele lentamente. Imagina que tu tem uma coisa que está muito dura, muito firme, tu vai despregando ele, soltando ele lentamente ali, né, para conseguir fazer ele estar mais solto. Quando esse tecido, pensa na vulva, no lábio da vulva, o lábio interno, aquele fininho, né? Quando ele está mais solto, ele para de doer. Ele está doendo porque ele está todo preso. E durante uma penetração, no começo, por exemplo, quando vai ter um atrito ali, ele começa a te dar a sensação de que está beliscando. Ele está desprogramado, ele está passando um sinal errado. O sinal, a sensação de beliscando é uma coisa boa. Se alguém estiver te beliscando, te machucando, isso é uma coisa boa. Né? Ela te avisa que está te machucando. Quando que é ruim? Quando a gente está encostando, normalmente, uma coisa do teu dia a dia, e tu sente aquilo ali te machucar. Né? Então a gente entendeu que tudo isso acontece na parte genital também, várias outras áreas da fisioterapia estão pesquisando a respeito também, e que a gente, quando começa a soltar esse tecido, quando começa a deixar ele liberado, esse é o termo que a gente usa por isso, liberação, sempre que a gente fala tanto, quando ele está solto, ele para de doer. Sim. É simples.
Então, o que a gente faz não é só liberar o tecido, é mesmo a analogia do nó, se puxar com força arrebenta, que não faz o nó. Não tem um jeito para desfazer o nó, né? Que é o que a gente treina durante vários dias aqui. Por isso que a gente trouxe a ideia do calibrar a mão, né? Calibrar a mão, isso é treinar como fazer a técnica direitinho. E tu tá reprogramando esses sensores. Então, não é só soltar o tecido. O tratamento da fisioterapia pélvica, o método que a gente usa, que a gente faz para dor, ele não vai tratar só o tecido ali, ele vai tratar a mente. Porque essa foi a resposta para aquela terceira pergunta. Uma coisa é doer, mas por que essa dor fica aí se deixar para o resto da vida? Se não tratar, vai ficar para o resto da vida, porque ela está gravada aqui. E aí, quando a gente resolve o problema do tecido aqui embaixo, a tua dor ainda está aqui. Tu vai continuar sentindo a dor mesmo que não tenha mais o problema aqui embaixo. Por isso que a gente trata lá embaixo e integra com toda a tua parte motora, o córtex motor e etc., que é onde a dor vai estar gravada ali junto, né? Que é a mesma área, pessoal, por exemplo, diz, andar de bicicleta, tu aprende e lembra pro resto da vida. Mesmo que ficar 40 anos sem andar de bicicleta, tu vai lembrar depois. Porque ele grava numa parte do encéfalo, do cérebro da gente ali, que é feito justamente para isso, para gravar coisas pro resto da vida. Para quem acha que é cerebelo, não é cerebelo, é o núcleo da base, é uma parte um pouquinho mais para cima, enfim, e fica pro resto da vida. Desgraçadamente, esse tipo de dor, principalmente a conectiva, dessas faces ali, ela grava no mesmo lugar. Então, é uma dor que vai gravar, se tu deixar ali, vai ficar pro resto da vida. Então, a gente refaz todo esse circuito, o Renato está falando dos sensores ali, que estão desprogramados, a gente vai deixar o tecido bom, mas a gente vai reprogramar esse circuito aqui para dizer frio é frio, quente é quente, morno é morno. E aí tu não tem mais problema. Aí tu vai sentir o contato do, seja o vibrador, o pênis, a mão, o que tu quiser, né? Tu vai sentir um contato, é um contato. Contato leve, contato um pouco mais forte, contato bem forte, e dor é importante também quando estiver machucando, mas só quando estiver machucando. Perfeito. E para a gente tentar explicar para o pessoal aí que essa técnica em si, ela é relativamente restrita, nova, e assim, 99% dos tratamentos que o pessoal vai encontrar por aí não abordam dessa forma. Então é por isso que é muito comum. Então talvez homens como eu, que não sou técnico, que não sou da área, eu fui descobrir que, sei lá, 85% das mulheres têm tensão e a maioria tem, não sei se é maioria ou minoria, mas tipo grande parte tem dor na relação, que a gestação causa dor na relação, que causa incontinência urinária. E por que causa isso? Eu fui descobrir por contato com vocês, que são técnicos, entendeu? Então, a maioria dos homens, que nem eu, que são fora, não tem ideia disso, né? E aí, o que eu quero chegar no ponto é que, assim, fisioterapia pélvica, área da saúde no geral, fisioterapia pélvica talvez mais ainda, não é que nem tu comprar sabão no mercado. Tu quer sabão Omo, tu vai no mercado que tá mais barato e compra o sabão Omo, porque o Omo é tudo Omo. E a área da saúde não é assim. Não. São profissionais diferentes, com primeiro grau, linhas de tratamentos diferentes, segundo grau, mesmo profissionais que têm a mesma linha de tratamento também têm resultados. Pessoas formadas na mesma faculdade não são o mesmo profissional, são profissionais diferentes, depende de várias coisas. Então, assim, explica um pouco sobre essas linhas de tratamento, por que elas não funcionam, assim, um pouco mais simples para o público final entender, mas por que não funciona esse tratamento? Então, assim, são tempos difíceis para falar a respeito de coisas assim, mas, de um modo geral, todo mundo defende os seus... Eu tenho a liberdade de expressão, de pensar do jeito que eu quiser, pode. Mas na hora que tu realmente fica doente, tu vai ter que ir para o hospital, ser tratado por técnicas e por profissionais que foram formados e capacitados e desenvolveram as técnicas que estão ali baseadas em metodologia científica. Tá? Eu acho que ciência é um negócio muito radical e não sei o que. Ciência tem, depende do que tu considera radical, né? A nossa escola, por exemplo, a gente trabalha com prática baseada em evidência, 100% técnicas cientificamente comprovadas. O que é cientificamente comprovado? Se tu tem um negócio que pode funcionar, né, tu tem que testar. Tem que fazer vários testes, não pode ser um só também, né? Tu vai fazer vários testes, os que passaram no teste a gente usa, os que não passaram a gente não usa. Só que isso não é o padrão da mente humana. O padrão da mente humana, eu acho essa técnica muito legal, vou usar. Faz sentido. Faz sentido para mim, na minha cabeça faz muito sentido. A gente escuta muito isso. Não, mas na minha prática clínica funciona. Tu não sabe, porque a gente engana a gente mesmo o tempo inteiro, né? Como é que tu isola o fator?
Pois é, a gente engana a gente o tempo inteiro. Quem é que nunca passou por um relacionamento ruim, que depois tu olha para trás e pensa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? É exatamente isso. A prática baseada em evidência, ela não deixa isso acontecer. Né? Porque antes, se fosse vida baseada em evidência lá, antes de tu te envolver com a pessoa, tu já pediria o exame psiquiátrico dela, pediria o exame de saúde, os testes disso, pediria o psicotécnico e tudo mais, e daí tu já ia entrar consciente. Olha, a pessoa, como todo mundo, tem os seus prós, tem os seus contras, etc. Então, aqui no nosso escola, a gente sempre, desde o começo, trabalhou assim. É difícil no começo, não é fácil. Depois tu pega o jeito, ele fica legal, né? Porque é muito prático. Então, a gente tem ressonância magnética hoje, chegou na Lua, a gente tem tecnologia de ponta lá por causa disso, do pessoal que segue. Então, as pessoas gostam dos produtos da ciência do celular, mas não gostam das perguntas que a ciência faz, né? E a gente aqui não tem problema com isso, né? A gente não tem problema com isso. Então, a gente não se apaixona por técnica, a gente ensina todo mundo desde o começo a não se apaixonar por técnica. Vai ser uma técnica muito legal. Ela vai para o palco como qualquer outra. A gente vai botar em teste, vai botar em escrutínio, porque a gente tem a mente treinada para isso, para não se apaixonar pelo negócio, para realmente, olha, isso aqui é bom ou é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim. Ou pode ser nada, pode ser um negócio que não fere nem cheira, que também não adianta, a gente precisa do que funciona. Sim. Né? Então a gente sempre veio peneirando tudo desde o começo. Tá? Então, vocês são muito radicais, porque só as técnicas que vocês usam funcionam. Na verdade é o contrário. A gente selecionou utilizar as técnicas que funcionam. Qualquer um pode fazer isso. Né? Então não é que a gente escolheu as nossas técnicas que a gente gosta, a gente diz que são as melhores. Não, a gente escolheu para ser nossas as melhores técnicas. Baseada em quê? Baseada em seleção de estudos, em colocar todas elas para ser testadas e automaticamente abandonar todas as que não tiverem mínimo padrão de qualidade. Funcionou, mas funcionou mais ou menos. Para a gente já não serve. Porque enquanto tu tem outra que funciona melhor, vamos usar que funciona melhor. Então, como que a gente tem resultado, por exemplo, em 3 dias? Porque tem gente que faz fisiopélvica lá há anos. A gente vai pegar paciente de faculdade lá com incontinência. E aí, as gurias depois mandam ali para um paciente lá. 3 anos tratando incontinência, por outras escolas, enfim. Né? Aí veio aqui e eu dei alta para o paciente com 2 semanas. 2 semanas de tratamento é 4, 5 sessões. Sim. Então, pode falar. Não, é que eu quero situar um pouco mais o pessoal que pode estar vendo isso daqui a um tempo, tudo mais, que não sabe direito, não vamos dizer assim, para estabelecer que assim, não é que o Gustavo é um professor de fisioterapia pélvica para quem está chegando agora e conhecendo aqui, é que assim, ele criou um método, criou uma metodologia, juntou algumas coisas, ele pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Então assim, parte ele criou, parte ele adaptou de outras técnicas, de outras áreas, tudo mais, e criou uma metodologia de tratamentos de fisioterapia pélvica, de técnicas, que, por exemplo, que nem ele falou antes aqui, mas eu vou estabelecer de novo. Então, por exemplo, antigamente a fisioterapia pélvica levava de 6 a 12 meses para tratar a dor na relação com uma taxa de entrega de 50%. No máximo. No máximo. Então, uma taxa baixa de entrega por meses e meses de tratamento. Tá? Com as técnicas que a gente utiliza na clínica, que a Isabela aprendeu aqui e que ele está tentando espalhar pelo Brasil inteiro para levar a fisioterapia pélvica de verdade para todo mundo, geralmente, tá? Não vamos cravar nada porque depende de cada situação, mas assim, dificilmente a pessoa passa lá na clínica de 3 semanas de tratamento para ter alta completa. Não, eu tenho A Isabela pode citar alguns exemplos aqui. Tem os números, porque daí a gente fez um estudo. Sim, que eu participei. A gente fez o quê? Juntou os resultados de consultórios que trabalham com as técnicas da gente. Jogou uma estatística lá e o computador te dá ali. A média é 4,5 sessões. É claro que não existe 4 sessões e meia, mas isso quer dizer que a maioria do pessoal, e não é 50% de entrega, isso é muito importante também, sem dor, ou seja, a gente está falando de cura, que é a regressão 100% do teu problema. Tu entrou com problema, tu sai sem problema, isso é extremamente importante, em 4,5 dias, sessões. Né? Porque a maioria do pessoal, ou 4 ou 5 sessões, estava com dor zero. Aqui, menos uma sessão a pessoa estava sem dor, em alguns casos, mas foram poucos, e em poucos casos, 10 sessões. Um caso só, foram 117 pessoas que a gente avaliou, uma chegou a 10. Aí teve 8, 9, mas a maioria ficou entre 4 e 5 atendimentos. Tá?
E considerando que a gente trabalha de uma forma intensiva também, aí tem pessoal acostumado com fisioterapia uma vez por semana, que vai ficar fazendo durante anos, não dá para forçar muito, não, tá? Porque é o problema de entregar resultado. Tu vai fazendo o resultado, manda, né? Não, tu já tem um problema, tu sabe qual é o problema, tu sabe o que tem que fazer exatamente, tu tá treinado para fazer aquilo ali, tu sabe que vai funcionar, né? Então, essa outra parte a gente tem que ensinar para os fisioterapeutas daqui depois lá, que elas têm que entender que elas estão entregando o resultado, que elas podem cobrar pelo resultado, porque elas estão entregando um negócio realmente de qualidade, né? Então, a gente tem esses 4,5 sessões de média hoje, né? Entre 4 e 5 dias, e aí tu pode fazer segunda, terça, quarta, quinta. Pronto. Sim. 30 anos de dor e vai acontecer isso. Perfeito. Mas das escolas, né, essa é a tua inquietação agora, né? A nossa é uma escola. A nossa é uma escola, e aí o que acontece? São vários pontos ali, né? A gente é uma escola pequena porque a gente é focado em qualidade. Não tem como tu fazer grandes quantidades de coisa com alta qualidade. Isso é impossível para qualquer lugar. Ninguém consegue fazer muita coisa com muita qualidade. É um pouco mais complicado. Então, a gente tem pouco tempo, se for botar de escola mesmo, tem menos de 10 anos, né? Formando as pessoas e tal. Então, por isso que a gente tem poucos profissionais. A fisioterapia pélvica não é nova, a fisioterapia pélvica no Brasil tem mais de 30 anos aí, mas era um outro tipo de abordagem completamente diferente, né? Tinha alguma coisa baseada em evidência também misturado em um monte de outras coisas que não era baseado em evidência. Então, tu tem toda aquela macarronada de uma coisa que funciona junto com 9 que não funcionam, tu recebe as 10 e vamos ver no que vai dar. Sempre foi assim, tirar para cima para ver se derruba o urubu, né? O que a gente fez de diferente foi selecionar para cada coisa o que funciona. Muita coisa daí não tinha, simplesmente nada que funcionava. A gente teve que desenvolver do zero. Dor foi um desses casos ali. Disfunção urinária foi outro, que era um negócio que tinha menor cabimento. Anorretais era outro que não tinha continência anal, continência de gases, e constipação também. Tinha menor cabimento lá. Daí eu tive que fazer os tijolinhos um por um. Mas a diferença principal hoje é de resultados que a gente tem. E claro que isso não vai ser simpático para todo mundo, porque daí para o fisioterapeuta, por exemplo, que já atende hoje, né, que vai ser a maioria absoluta, que não passou pela escola da gente, tu tem 2 caminhos. O outro vem aprender aqui para usar as técnicas da gente, elas são livres. Vem aqui, estuda, é uma escola aberta. Qualquer um pode vir, se for fisioterapeuta, né? Tu vai ter que vir para cá e aprender, ou tu vai falar mal, né? E a gente sabe como é que funciona. Isso é uma questão humana, né? Mais fácil apontar o dedo sempre. Principalmente, imagina, tu tá aqui, sei lá, 10 anos, você escuta muito. Eu sou 15 anos faz que eu trabalho com fisioterapia. Legal, faz quase 30. Né? Já tive em todas as posições. Eu falei um monte de bobagem, um monte de coisa desatualizada. Quando a Isabela fez o curso dela ali, faz 2 anos, né? Já mudou metade. Né? A gente não tem problema com isso. Sim. Burro velho aprende. O vergonha do burro velho que não quer aprender, né? Então, são essas situações, né? E essa é uma vantagem, assim, que é indispensável, que é gigante, que é que, tipo assim, tem atualização com vocês, tipo assim, tu fez um estudo novo, chegou numa conclusão nova, daqui vai pro ar, vai para todas as alunas, então tá atualizando, tipo, a cada 2, 3 meses tem coisa nova. Até mais. Então... Eles não tem que pagar, tá incluído dentro do vir fazer parte do grupo da escola da gente aqui, isso tá tudo junto, porque a gente acredita nisso, tu tem que entregar para as pessoas o melhor resultado, né? Isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente que ele sabe que vai num lugar que ele realmente vai receber aquilo que ele está pagando, isso é muito importante para qualquer consumidor, né? E é extremamente importante para os fisioterapeutas da gente. Aquela pessoa que vai chegar em casa feliz no final do dia. É a mesma questão que a gente trabalha na clínica com tratamento, é exatamente isso. A pessoa vai, a gente faz a avaliação, identifica o que precisa, organiza o tratamento para a pessoa, trata a pessoa, continua o acompanhamento após a alta para que a gente consiga manter os resultados. Porque não faz sentido a gente atender a paciente e daqui, sei lá, 1, 2 meses a pessoa voltar com queixas. Então, por isso, a gente dá a alta, a pessoa sai sem dor e depois ela continua sendo acompanhada para que a gente seja as primeiras e últimas fisioterapeutas da vida dela e ela consiga, obviamente, resolver a sua situação. Por isso, a questão de trabalhar com tratamento, que é trabalhar com o resultado e não é um resultado momentâneo, é um resultado duradouro para o resto da vida. E aí,
para o pessoal entender o quão restrito é por enquanto. E não é que é restrito porque é super caro, mas entender o quão restrito porque é quantos profissionais têm formados e quantos são formados. Por exemplo, da formação do intensivão, tem quantas alunas formadas até hoje? Que é o curso mais completo. Deve. 214. 314. 214. Então, são 214 pessoas, que é a nível Brasil/mundo. Porque, voltando aqui... Em outros países. Tem outras, sim. Não, e outra coisa, porque essas técnicas e essa linha técnica é daqui. Foi o Gustavo que juntou e que criou, e que pegou coisas e criou coisas. Então, assim, essa é a melhor linha de fisioterapia pélvica do mundo. Está disponível aqui no Brasil, aqui em Floripa. E assim, tem 214 pessoas formadas no mundo, tá? Então assim, é só para situar o pessoal o quão raro é isso. E são formadas quantas pessoas por ano hoje? 16 vezes 6, vê se eu sou fisioterapeuta. 96. 96, tá vendo aí? O cara é isso aí. Então, são 96 por ano. 96 profissionais formados por ano. A nível mundo, mas a maioria aqui no Brasil, algumas formas, a maioria aqui no Brasil. Então, assim, é só para o pessoal entender. Que, não, tipo assim, a chance de tu precisar de fisioterapia pélvica e achar uma profissional nossa é muito pequena ainda. Infelizmente. Infelizmente. Estamos trabalhando para mudar isso. Exatamente. É por isso que todas essas iniciativas elas servem para isso. Né? Exatamente. Então, assim, é por isso que é muito restrita. E, infelizmente, como o Gustavo falou, essa parte de dor não tinha nada. Então, era uma baixa entrega de resultado em 1 ano. E agora tem possibilidade de tratar em menos, se não tiver nenhuma complicação, vamos dizer assim, dá pra gente passar a régua aí, que é menos de 1 mês, tranquilamente, tá? Zerar a dor. Dor não é normal, que tem gente que fala aí que sentir dor em determinada posição, não sei o quê, sim. Que pode ser normal, que é normal, e que quem diz que não sente dor de 4 tá mentindo. Então, assim, é que a pessoa só enxerga o que ela consegue, tipo, o que ela faz, né? O então, resultado assim, que ela entrega. Exato. Isso de verdade. A minha verdade me pega muito. A minha verdade eu é foda. Conversar nesse momento, eu só dou joinha e falo isso. A minha verdade me arrebenta, Tá, mas a pergunta... E aí pra quem tá reclamando aí, como é que ele pode dizer que é melhor do mundo? Esse é baseado em quê? Pois a gente responde, baseado em quê? É muito simples, baseado em resultado. É baseado em... Tu tem um problema que é eu molho a minha roupa em determinadas situações. Resolver esse problema é eu não molho mais a minha roupa em nenhuma situação. Esse é o único parâmetro que a gente usa para dizer que uma coisa funciona ou não. Então não é baseado na experiência de não sei quem, pesquisadores da universidade de não sei o quê, e mais uma grande personalidade no YouTube disse que funciona. Não. Resultado prático. Resultado. O teu problema é esse. Se tu saiu sim, esse problema funcionou. Se tu saiu mais ou menos, não funcionou. É sempre binário. Né? Ou tu vai resolver ou não vai. Ou funciona ou não funciona. Não tem. Né? Então, por que é a melhor que existe? Porque vai resolver o teu problema. E a gente, hoje, e a Lê sempre diz isso, a gente não tem concorrente nesse aí. Não tem outra escola que entrega a quantidade de resultados. Nesse aspecto de entregar, realmente resolver o problema, não tem outra metodologia hoje que consegue entregar nem 1/10 dos resultados que a gente entrega. Então, é sempre um problema quando as pessoas vêm e perguntam assim, fisioterapia pélvica trata dor? Daí eu dou 2 passinhos para trás e penso assim, infelizmente, nem toda fisioterapia pélvica trata dor, mas a gente sabe que a nossa linha de fisioterapia pélvica sim trata dor, porque a gente tem resultados. E assim, aí tem o pessoal que vai dizer, né? O Gustavo é arrogante, porque ele diz que as técnicas que eles usam lá funcionam, então, não sei o que, as técnicas que a gente não diz que funcionam, né? Elas são testadas e nos testes apareceu que funciona, né? Então, assim, a gente diz que funcionam as técnicas que a gente testou para saber se funciona ou não. Agora, tu usa a técnica que não é testada, né? E o arrogante sou eu. Sim. Vê que negócio interessante. Nós estávamos conversando sobre o quão raro ainda é isso, infelizmente, né? Porque, assim, parece que a gente quer só vender o nosso peixe, o teu peixe, o peixe de vocês. Mas é que são 214 até agora. São formados 96 por ano. Então, assim, nos próximos 5 anos serão 450 formados novos, entendeu? A nível Brasil/mundo, entendeu? E, infelizmente, o que você via antes em dor na relação era só tragédia, né?
Então, a gente fala em eliminar a dor em menos de um mês. O pessoal duvida, é mentira, é pilantragem, não sei o quê, estão mentindo. Porque até aquilo que tu estava falando da questão, ou a pessoa ver que pode melhorar e que não está fazendo certo, ou ela bate contra. Isso é um comportamento humano que eu estava falando que é natural, sabe por quê? Isso é comprometimento. Não, isso é comprometimento, porque quanto mais comprometida a pessoa está com alguma coisa, mais é difícil ela aceitar algo novo. E comprometimento pode ser tempo, pode ser esforço e pode ser dinheiro. Se a pessoa investiu muito tempo naquilo ali, sei lá, há 10, 15 anos atuando, e aí chega um negócio, não, agora dá pra tratar em uma semana. Não pode. Eu não Isso aí é mentira. Pilantragem. Inclusive, os pacientes, quando chegam na clínica, eu tratei 10 anos, que foi um caso recente. Eu tratei 7 anos. Eu tenho dor há 24 anos e já tentei de tudo. Como assim tu está falando que em 2 semanas eu não vou ter dor? Eu digo, o que tu fez? Daí começa a explicar as técnicas. Eu digo, olha, me desculpa eu ter passado essa notícia, mas infelizmente nada do que foi feito tem o poder de resolver a tua situação. Daí eu explico toda a questão, o que eu faço, como a gente faz na clínica, qual a linha que a gente trabalha, por que realmente vai ter resultados. Enfim, uma semana ali a pessoa já vem com feedback. Eu já estou no último dilatador, ou tive relação e não tive dor. Então, realmente no início ali a pessoa tem até dúvida do que a gente fala, porque ela já passou muito tempo, sofreu muito tempo, já mudou o relacionamento ali, porque, enfim, tinha uma vida sexual péssima e foi em vários profissionais, nada resolveu. Chegou uma pessoa que estava em busca de engravidar, dela ficou em torno de 13 anos sem tentar absolutamente nada de tratamento, porque ela foi em profissionais que prometeram a cura que não aconteceu. E daí ela chegou numa idade assim, preciso engravidar agora porque, enfim, não tenho mais tempo. Daí sofreu a vida inteira com dor. Daí quando a gente dá essa possibilidade para essa pessoa de resolver essa situação e ela ainda conseguir engravidar, que é um grande sonho. Mas eu acho que nem vamos longe nessa parte de os pacientes ficam meio sem acreditar quando a gente fala, e vocês é muito legal de acompanhar, porque durante os cursos a gente vê isso em vocês. Vocês estão fazendo, vocês estão confiando, estão vendo fazendo a colega e ver que dá certo, mas quase ninguém sai daqui com a certeza de que não, vou pegar minha paciente ali em dias vai melhorar. E daí quando isso acontece pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, daí é que tu vai realmente acreditando no protocolo, né? E o que o Renato falou de que são poucos a nível mundial aí, cada turma que sai daqui a gente pensa, nossa, agora tem mais uma em cada cidade, essa cidade às vezes eu nem tinha ouvido falar o nome e agora tem uma fisiopélvica, nossa. E aí parece que a gente está dominando tudo. Aí no dia seguinte chega uma paciente pedindo atendimento em tal lugar e a gente não tem ninguém ainda, então nem perto. Então é um caminho bem longo que a gente tem para percorrer ainda para realmente conseguir alcançar todas essas pessoas e mudar a vida delas, né? Esses tratamentos furados. Inclusive esses dias, gente que trabalha conosco, tá lá em Dom Pedrito, tem fisioterapeuta pélvica aqui para tratar. A gente perguntou para vocês, a Isabela perguntou e, cara, não tem. Mais perto, 250 quilômetros, mais perto. Não. E assim, o nosso principal objetivo aqui, e tem várias formas, essa é só a primeira conversa que a gente está tendo, é justamente trazer essa consciência de que tem a linha correta para tratar rápido, para eliminar completamente da relação, porque o senso comum, de forma geral, é que é normal, não tem o que fazer, ou que em alguma posição é normal. Porque daí uma fala com a outra fala com a uma, eu também sinto, eu também isso, também aquilo. Sim. E eu acho assim, que já chegou um ponto que eu sempre falo assim, mas tem um artigo de que a radiofrequência melhorou. Entre não fazer nada e fazer radiofrequência, o resultado final do estudo foi de que melhorou. Tá, ok. A minha pergunta é sempre, por quê? Se tem uma técnica menos invasiva do que a radiofrequência, porque daí a gente está falando de um aparelho que gera um monte de repercussões lá a nível de tecido, enfim, que na verdade a gente desconhece quais são essas repercussões, a gente acha que sabe. Se tu tem um protocolo puramente manual, que tu sabe que o efeito colateral é zero ali de negativo, por que
que tu vai inventar moda, sabe? É isso que eu questiono sempre as pessoas. Ah, mas eu vi que tem o laser que não sei o quê. Tá, mas pra quê? Mas é birra, é o que a gente tá falando. É uma pessoa que não quer trabalhar com as técnicas que você mostra. Não, mas às vezes até... É a nossa galera. Até às vezes a nossa galera quer incrementar o tratamento de alguma forma. Tipo, é exatamente esse que é o... Exatamente. Já tem a roda, vai dar uma roda melhor. Tá, assim, é mais eficiente? É mais invasivo, menos eficiente? Sei lá. E custa caro. Pra quê? Ah, mas se eu Pra ficar associar... bonito. É. Pra ficar bonito, pra vender melhor. Não precisa isso pra vender melhor. A pessoa pessoa quer quer o o resultado. resultado. Fica sem dor. A pessoa quer o resultado. Cara, é que nem a história do paciente que a Isabela tratou, que o homem com disfunção sexual, ele pega assim, não, tá aqui a chave do meu carro, resolve o meu problema. E aí a Isabela tratou uma disfunção sexual de um homem que cobrou bem pelo tratamento em 6 atendimentos. Tu acha que esse cara ficou brabo porque em 6 atendimentos ele tava sem o problema? Mandou os amigos tudo. Ontem, claro. E ainda mandou presente, né? Se duvidar, ainda dá um extra ainda, né? Entendeu? O Então, sonho da mulher dele era engravidar e ele não conseguia ter relação porque tinha muita dor. Acho que deu 6 meses, eles conseguiram engravidar. Então, tipo, o que é 6 mil reais? Eu sempre falo, né? Eu sempre digo. Lugar que precisa de luzinha piscante e parafernália pra iludir o público e atrair público. Não, isso é circo. Circo, quando chega na cidade, bota no carro de som, bota luzinha piscante, bota lona colorida. Isso tu precisa pra chamar atenção de público. Um consultório de uma fisioterapeuta pélvica que sabe o que tem que fazer não precisa ter nem tomada. Faltou luz, não tem problema nenhum. Então, eu acho que é esse tipo de profissional que a gente tem que querer ser hoje, não o tipo de profissional que tem um aparelho para cada problema dentro do teu consultório. Daí, e nada resolve. Então, eu acho que é isso que tem que tirar muito da cabeça das pessoas e que, infelizmente, a maioria das formações estão fazendo exatamente o contrário. Estão deixando os profissionais dependentes cada vez mais de aparelho. Por quê? Porque as fábricas de aparelho tiveram uma ideia genial, que é compensar o professor que vende aparelho em aula. Então, para o professor é vantajoso ir lá e te indicar, porque cada venda de aparelho ele ganha a sua parte. Aí agora o que acontece? Cada módulo da maioria das pós-graduações é um aparelho. Aí a pessoa sai da pós, primeiro sem saber, porque não teve prática, sem saber atender, sem saber o que fazer se não for com o aparelho e sem o dinheiro para comprar os aparelhos que são todos caros. Então, tipo, que tipo de profissional que a gente está formando, sabe? Uma pessoa insegura, incapaz e frustrada. Poxa, tudo por quê? Porque quem está pensando na vantagem é a pós, que quer só vender a pós, e é o professor que quer ganhar o dele vendendo aparelho. Tá tudo errado, sabe? Às vezes dá vontade de resetar tudo porque tá tudo errado. Começar de novo. Por que vocês são contra aparelho? Não, a gente é a favor de aparelho, a gente adora aparelho. Tem aparelho para tudo que é lado. O ferro de passar é um aparelho sensacional, mas ele não serve para fazer torrada. O problema é o pessoal usar aparelho errado, uma coisa que ele não faz. Então, um aparelho não faz. Copo de papel é muito útil também, mas se isso aqui fosse de papel com água até agora, ele já estava aqui espalhando água aqui. Então, assim, é não usar o aparelho errado. O problema é usar o aparelho errado. Não é? A gente usa aparelho também. A Leia está usando aparelho agora também, mas tem uma aplicação muito específica. Não é qualquer coisa que esquenta. Ah, não tem chuveiro. Então eu vou pegar um balde, botar, esquentar o ferro de passar, ligar na tomada, botar dentro do balde, fazer uns furinhos e tomar banho. Não é assim que funciona. Sim. Né? Tu não pode usar um aparelho que ele é feito para uma coisa que ele usa para tudo. Sim. E normalmente quando tu chega no consultório lá, o aparelho ele é usado para qualquer coisa. Tu não sabe nem o que está fazendo depois. E de novo, pelo princípio básico lá, que é o princípio hipocrático que deve reger toda a área da saúde lá, que a maioria das pessoas sequer conhece, a primeira coisa é a gente causar o menor dano possível no paciente. E ainda que o aparelho apresentasse alguma evidência, se com a mão tu consegue o resultado, o aparelho ia ficar em segundo plano, porque é com a tua mão que tu vai gerar menos dano ao paciente. Então, ponto final, é uma discussão que nem era para existir, sabe? Aí um dia falaram assim, é um absurdo querer privar os pacientes de acesso à tecnologia. Porque a tecnologia tá aí para isso. Tu quer privar o paciente de ter acesso à tecnologia. Daí, cara, não é nada disso. Até porque o conceito de tecnologia, como o Gustavo sempre explica, não é só porque tu inventou um aparelho que é tecnologia. A partir do momento que tu inventa uma forma nova de fazer alguma coisa, é uma nova tecnologia. Isso pode ser com a tua mão, isso pode ser com raciocínio. Mulher é uma ótima tecnologia que a gente conseguir começou, tomar sopa. Então, a gente está trabalhando com desenvolvimento tecnológico, não necessariamente tem que estar ligado na tomada, sabe? Tirem os consultórios da tomada. Sim.
E é uma questão que, assim, que a gente sempre explica para os pacientes que chegam na clínica lá. E é uma parte, assim, fundamental, super importante. É assim, qualquer tratamento, especificamente para dor, que é o assunto principal hoje aqui, se a pessoa não te tratar 100% com mão na região íntima, fazendo liberação muscular, tecido conectivo, mas enfim, se não, é porque assim, ó, ajudar as pessoas a identificar. Tipo, cara, se a pessoa te ofereceu para tratar dor qualquer coisa que não seja mão 100% na região, para começar aí, sem aprofundar nisso, já pode correr. Já deu, já corre. Já pode correr, né? Porque... Isso é simples. A fisioterapeuta pélvica trabalhar só com o aparelho lá não sabe o que tá fazendo. Eu brinco que é o tipo de profissional que não tem nem luva no consultório. Porque todos esses que chegam lá na clínica, lá, essa menina que deu alta na semana passada, agora, ela tratou dos 17 aos 27 anos, dor na relação. Mas fez de tudo, né? Yoga, respiração, laser, dilatador de forma equivocada, massagem perineal, que é um ponto, liberação não é massagem perineal, porque, enfim, não é simplesmente a pessoa usar terapia manual, porque eu vejo várias fisioterapeutas falando, eu trato que nem vocês, com terapia manual. Não, a gente não trata dessa forma que tu tá falando que trata, isso não trata. A gente trata com uma linha específica que trabalha músculo e trabalha tecido conectivo. Tudo fora disso, a gente só lamenta porque o resultado realmente não vai vir. Imagina, essa paciente se tratou por 10 anos, a estimativa é que ela tenha gasto 80 mil reais de tratamento para dor. E fora a frustração, quando ela fez a primeira consulta, eu disse, olha, eu entendo tudo que tu passou nesses 10 anos, mas assim, infelizmente tu não tratou porque tu só utilizou técnicas erradas. Quantos dias bota sem dor? Menos de 2 semanas, ela já tinha tido várias relações. A gente só... Ela nunca tinha tido relação. A gente durou 2 semanas pela questão dos ajustes, assim. Porque em 1 semana ela já tava sem dor. Que 2 semanas é o tratamento completo. Tipo, não é só o alívio da dor, é o tratamento completo. Eu acho que isso é importante de falar também. Porque daí agora também mas eu também trato dor em 2 dias. Cara, o tratamento de dor genital que a gente faz não é simplesmente a pessoa conseguir ser penetrada sem doer. A gente já prepara a pessoa para sentir prazer. Ela vai ser penetrada pela primeira vez e já vai ser prazeroso para ela. Esse é o objetivo. Não é simplesmente... Porque daí, senão, o anestésico faria sentido. Passa anestesia, bota pra dentro, não doeu, é vantagem. Não. O tratamento que a gente faz é pra modular aquela sensibilidade de sair da parte dolorosa pra parte prazerosa. Isso é tratar uma paciente com dor genital. Mas eu queria voltar para um ponto pro pessoal que está em casa ali, que está em dúvida agora, porque a gente está dando simplesmente informações conflitantes. Tem gente que trabalha com aparelho e tem gente que trabalha com as técnicas da gente. Como é que quem está em casa vai saber qual que é melhor? Porque está escutando, a gente é mais pessoas falando, né? A pessoa falando é que nem o pastor falando lá também, me dá dinheiro que vai acontecer milagre. Não vai, aí já é outra coisa. Todo mundo que já fez fisioterapia para dor de qualquer coisa, no pescoço ou na coluna. Hoje já tem, a fisioterapia geral, ela já saiu dos nossos 200 e poucos profissionais. A gente já tem centenas de milhares de profissionais no Brasil. Né? Mais da metade dos fisioterapeutas do mundo são brasileiros. Isso é um negócio interessante também. Então, 380 mil profissionais no mundo, mais de 180 são brasileiros. Tá? Então, a gente é mais da metade. Então, a maioria das pessoas já fez fisioterapia por alguma coisa. Tá? E quando está com dor, principalmente aquela dor no pescoço, na escápula, na paleta, cada um tem um nome diferente, né? Tu já tentou de tudo. A primeira coisa, tu compra remédio. Tu vai comprar teu remédio pra dor. Remédio pra dor, tal, não sei o que, chazinho, não sei o que, bota a bolsinha de água quente. Todo mundo já fez um monte de coisa. Até a hora que tu tem que desembolsar, tirar o troco lá pra ir no fisioterapeuta. Né? Agora, o que o fisioterapeuta fez que resolveu? Ele pode ter usado um monte de coisinha legal ali. Mas o que resolveu pra dor muscular ali, pra aquela tua dor que tá ali, é o cara que enfia a mão. E aí tem o pessoal que enfia a mão, agora eles têm para não machucar os dedos lá, espátula e não sei o que, mas é enfiar a mão e desfazer aquilo. É o povo gosta de falar um nó nas carnes. E é exatamente isso. O ponto gatilho, ele é literalmente uma parte de tecido ali do músculo que trancou. Se tu não, mecanicamente, se tu não soltar aquilo ali,
Não vai resolver, não existe nem remédio, nem cirurgia, não tem técnica nenhuma para desfazer contratura. Tu tem que desfazer isso manualmente. Então não é que a gente é chato, para vocês só se fizer com a mão é que presta. Não, é que determinado problema tu só vai conseguir soltar com a mão, não tem outro jeito. Não tem outra técnica. Seria excelente se tivesse um aparelho para fazer aquilo ali, mas o aparelho para fazer aquilo ali vai ter que ser um robô que faz a mesma coisa que a gente faz com a mão. Quando chegar nesse ponto, vai ter aparelho. É mecânico. É simples assim, é mecânico. É que nem, por exemplo, não existe até tem, né? Mas máquina para pregar, né? Em grandes escalas ali tem os pregadores lá, que é tipo a arrebentadeira elétrica, mas a gente não tem em casa. Porque não é uma coisa difícil de resolver. Eu tenho que enfiar um prego na madeira e esse prego tem que entrar ali. Tu vai usar um martelo, não adianta inventar. Tem coisa porque tu tem que enfiar o prego para dentro da madeira. Não adianta tu ter um monte de ferramentas legais, tu vai ter que segurar o prego com a mão e bater o martelo no prego. Não, isso vai ser assim pro resto da vida. Há 5.000 anos atrás era assim e hoje é assim. A gente usa celular, usa um monte de coisa eletrônica, um monte de coisa legal, mas para pregar prego, tu não tem um aplicativo no iPhone para pregar o prego para pendurar o quadro. Nunca vai ter. Né? E é exatamente essa, é a mesma situação. Tu nunca vai ter um aparelho para soltar um ponto gatilho. Sim. É que aquele nódulo de contratura. Então é por isso, não é que a gente é teimoso com terapia manual. Né? É que para resolver aquilo ali vai ter que ser isso. E resolve, o ponto resolve, todo mundo já sabe que resolve, a pergunta é por que as pessoas simplesmente não usam? Porque, pelo menos eu, quando fiz fisioterapia, minha ideia era de que com a minha profissão eu ajudasse as pessoas, eu cuidasse das pessoas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia vale mais o meu ego de dizer que eu não uso as técnicas do fulano, não importa se a técnica é melhor pro meu paciente, importa eu falar que eu não uso as técnicas do fulano porque não vou com a cara dele, porque não concordo com o método dele. Cara, dane-se. Se tu sabe que existe uma coisa que vai ser melhor pra ti, não deixa os teus interesses pessoais de lado e vai lá cuidar da pessoa que tá contando o teu trabalho. O Renato estava falando lá. Aquilo que o Renato estava falando, o termo técnico é negacionismo. Ninguém é negacionista porque é idiota. Né? A pessoa nega, o negacionismo é uma coisa que é fato, por exemplo, a gravidade. Sim. Tu pode não concordar com a gravidade, mas tu pode não concordar. Tu vai te jogar pela janela e vai se esborrachar lá embaixo do mesmo jeito. Né? Então tu é contra fatos, que é uma coisa que não tá aberta. Não é discutível. Não, tá ali. Tu vai cair a exatamente 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Cada metro vai acelerar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Independente se for essa caneca, se for isso aqui, se for a gente. Não tem como discutir isso. Só que a partir do momento que a pessoa, que aquilo magoa ela por algum motivo, ela não quer, não quero isso. E quando que magoou? Por exemplo, tu tá 10 anos trabalhando com negócio. É a questão do comprometimento. Mas aí, pensa nessa paciente lá, 80 mil reais que ela botou, quanta gente estudou e botou um monte de dinheiro num monte de coisa, e tu vê, não, eu não posso estar errado, eu não posso estar enganado. Uhum. E tem pesquisadores que mostram lá que o que move guerra, por exemplo, é isso. Todo mundo que está lá na hora vai parar para pensar o que é que eu estou fazendo aqui. Aí tu pensa, não, mas eu não posso estar errado, meu país não pode estar errado, meu ditador não pode estar errado, meu religião não pode estar errado. Né? Eu tenho que, não, eu não quero que todo mundo esteja errado. Eu acho que os nazistas lá, quando eles estavam prendendo os caras tudo, eles estavam, naquele momento lá, quando eles começaram a queimar o pessoal no campo de concentração, eles tocaram que eles estavam errados. Até então, eles iam negar até a morte lá. Não porque são filha da puta, porque na cabeça deles eles não podem admitir que eles estavam fazendo uma coisa errada e que o país inteiro fez uma coisa errada durante tanto tempo. Né? Só eu sobre isso, às vezes a gente não discute mais, mas infelizmente hoje em dia já está tendo que discutir de novo, né? Mas, cara, só sobre isso já daria 2 horas de conversa. Mas o que acontece é o seguinte, isso é comprovado cientificamente, que as pessoas elas sempre arrumam o subconsciente, ele arruma sempre uma forma de explicar aquilo que tu tá fazendo para tu justificar as tuas ações. Cara, foi feito um estudo no corredor da morte dos Estados Unidos lá, não vou saber citar o estudo, mas assim, no corredor da morte, perguntaram por que tu fazia o que tu fazia. Todo cara que estava no corredor da morte, que era serial killer, que tinha matado um monte de gente, ele tinha uma explicação por que ele estava fazendo aquilo ali e por que aquilo não era errado. Veja bem. Sabia disso? Sabia disso? Que loucura. Então, assim, sempre tem um viés. E a gente tem que cuidar isso, entendeu? 24 horas. É muito difícil a gente ficar sempre de mente aberta considerando todo que a gente pode estar errado.
É muito difícil isso. Mas a metodologia científica, ela te ensina a treinar a tua mente para reconhecer e sentir em primeiro lugar. Sim. É por isso que a gente tem lá na entrada, tem 6 passinhos ali, aquilo é para qualquer coisa, para comprar uma pizza. Por exemplo, quando tu vai decidir, a gente vai sair para comer daqui a pouco, o que tu vai tomar hoje no almoço? O que tu quer tomar hoje no almoço? O que tu acha? Sei lá, mano. Guaraná. Guaraná. Porque tu sempre pede Guaraná. Então, assim, 99% das decisões, isso vale para eleição também, desgraçadamente, a gente faz automático. Então, uma das coisas que a neurociência diz para ti é assim, ó, isso é uma coisa que é necessária, porque imagina se todo mundo, toda vez que fosse atravessar a rua, tu fosse filosofar sobre todo o universo, na hora de atravessar a rua, tu morria atropelado. Então, 99% das decisões da gente são completamente automáticas. Aí tu vai, qual que é o exercício? O que vai tomar ali? Ah, para mim um Guaraná com uma rodela de laranja e gelo. Porque toda a vida tu pede aquilo ali. Aí tu, pera, por que eu pedi Guaraná? Eu pedi que eu sempre peço Guaraná. Eu estou realmente com vontade de tomar Guaraná, ou hoje que eu estou de Floripa nas férias aqui, e tá um dia quente, eu tomar uma cervejinha. Aí tu toma uma decisão consciente, mas isso não é automaticamente humano. E gasta energia. Gasta muito mais. Justamente por isso que as decisões são automáticas, é porque gasta pouca energia e velocidade de decisão, isso aí pré-historicamente, tipo, a gente sentir medo e reagir rápido, foi o que nos trouxe até aqui, entendeu? A gente tá aqui porque dezenas, centenas, milhares de gerações anteriores tomaram as decisões certas. Quem tomou a decisão errada foi comido pelo... Não deixou no filhotinho. Entendeu? Então, só que a gente é muito bom em ter medo e tomar decisão automática. Só que hoje em dia, boa parte delas é disfuncional. E negar quando tomou a decisão errada. A mente da gente está programada, está no DNA da gente. É feio, mas está no DNA da gente. Quando tu tomou a decisão errada, tu fez uma cagada, não admitir. É automático. Tu precisa treinar a tua mente para saber admitir que tu fez cagada. O jeito mais simples que tem de saber isso é perguntar quem tá. Eu sempre falo isso aí para todo mundo. Pergunta para ti mesmo a última vez que tu pediu desculpa para alguém e disse alguma coisa parecida com. Pode ser no outro dia, pode ser na outra semana. Me desculpa, eu estava errado e tu tinha razão. Então, das duas, uma. Ou tu nunca errou na vida, tu sempre teve razão, e aí tu é praticamente um semideus, né? Ou tu não sabe admitir que tá errado. Então, é um negócio muito interessante. A gente para pra ver assim, caralho. Claramente, mas não tem que ficar com vergonha. Sim. Né? A mente é essa. Agora, tu tem que ficar com vergonha quando tu já é um adulto. Né? E tu entende que as coisas são assim, tu continua fazendo errado. Aí já deixa de ser sem querer e passa a ser... Sim, isso é agravado pela questão do comprometimento. Por exemplo, hoje na área da saúde tem equipamentos que a gente sabe que custa R$1 milhão, e daí a pessoa comprou e botou no consultório dela lá. E daí tu vai chegar e vai dizer, não, mas para isso aqui tu tem que meter o dedo ali e tirar a atenção e tá livre. Não precisa ter um aparelho de R$1 milhão. Ela tem vontade de enfiar o dedo É. em outro lugar e rasgar. Então é uma afronta grave, é uma ofensa. Isso É humilhante. Isso provoca uma dor física. Não é Sim. uma coisa, não é só um negócio de... Não, tu sente dor naquilo ali. Porque Sim. assim, ó, porra, quanto tu trabalhou para conseguir aquilo ali? E agora tudo desmoronou na tua frente. Então isso não é uma situação simples, né? Mas a gente tem que estar preparado, a vida é isso, né? Eu acho que outra coisa importante para falar de tratamento de dor genital também é que é a única área da fisioterapia onde as pessoas tentam, né? Como não tem outras formas de criticar, elas tentam criticar o fato de que a gente faz o paciente sentir dor durante a execução das técnicas. Não, mas é importante falar isso, porque é a única área da fisioterapia. Quando o pessoal da respiratória vai... Não, a única área da fisioterapia que questiona. Sim. Porque a pessoa vai aspirar um paciente no hospital, ninguém vai lá e diz, ai não, usa outra técnica, isso aí tá fazendo o paciente sofrer, não faz. Na orto, se o paciente fez uma cirurgia lá de reconstrução de LCA e tu tá lá forçando um alongamento, ninguém vai lá e dizer, não, mas tu não pode fazer o paciente sentir dor. Aí na pélvica, a gente vai lá fazer a liberação miofascial para liberar a dor, a gente precisa trabalhar com a dor daquela pessoa, porque inclusive faz parte do tratamento, e daí é um ai, porque é um absurdo fazer a paciente passar dor. Na parte estética, a pessoa passa dor. Aí a agora... única coisa que pode falar no protocolo é que ele dói. Sim. Dói. Uma coisa negativa, mas é que eu digo, não, a gente não usa porque causa dor. A gente vai falar pro pessoal da pneumo que causa dor, vai falar pro pessoal da dermato que trabalha com queimadura, e é tecido conectivo. Então é a mesma dor desesperada aquela que tu tem que
para arrebentar a aderência de queimadura, que tu derreteu os teus próprios setores ali, é um negócio muito mais grave. E ninguém vai lá apontar que tá causando dor, mas daí Pelo na contrário, pélvica... Porque tu tem função. Eu queimei o meu braço ficou assim, cara, eu não consigo segurar uma caneca direita, eu preciso de ajuda. Tu fez meu braço vir até aqui, poxa, muito obrigado, era isso que eu precisava. Isso é resultado de novo. O paciente, no final da sessão, elas já relatam, nossa, que relaxamento. Parece que tu relaxou uma parte que eu nem sabia que estava tão tensa assim. Novo, E é esse o eu relato, fui né? fazer uma fisioterapia mais ou menos pro pescoço lá, que coisa boa. Uhum. A gente sente aqui embaixo também. Na região íntima, exatamente Então, isso. vamos condensar isso aqui. Dor na relação é tensão. Tensão, sim. É isso, tá. Dois tipos de tecido, então os dois estão Tá. funcionando. E agora pra gente separar um pouquinho, tipo, o que funciona realmente de relaxamento, o que não funciona? Porque tem muita gente que fala assim, vamos relaxar a musculatura. Mas como? Porque tem gente que fala que respiração e bolsa de água quente relaxa a respiratura. A musculatura. Então, fala um pouquinho sobre Vamos isso. voltar pro prego. Pode tentar ficar rodando prego na madeira. Depois, daqui uns 10 anos, vai funcionar. Não muito bem, que o buraco vai estar meio frouxo. Mas se tu for não muito exigente, tu vai conseguir ter enfiado o prego mais ou menos para a parede. Né? Tu pode pegar o teu chinelo e ficar batendo. Vai primeiro estragar o chinelo e não vai conseguir enfiar o prego. Então, o músculo ou a fáscia tá embolado, tu tem que desembolar. Já tentaram remédio, aquilo ali começa a doer porque inflama, envolve aquele vermelho inchado, inflama. O remédio te diminui e regride a inflamação, mas o nó continua ali. Esse nó só tem uma forma. O chinês já fazia isso 5.000 anos atrás. Né? Um monte de gente tentou fazer. Na África, o pessoal fazia com um pedaço de osso, com um pedaço de bambu e escambau. Tu vai ter que abrir isso aqui. Pode ser que exista outra forma de fazer abrir, mas até hoje não se conhece. A única que se conhece é pegar o tecido e abrir. Né? Tu pode fazer com um pedaço de bambu, com um pedaço de osso, com um pedaço de pedra, que o pessoal fazia, com as espátulas de metal, com as espátulas de polietileno carbonado, não sei o que, com fibra de carbono, ou com a tua mão, mas tu vai ter que abrir aquilo ali, não tem outro jeito. Tu vai ter que mandar sangue para o lugar e desfazer. Tá? Calor vai esquentar em cima. Então isso já está estudado também porque não adianta. Por isso que a gente, toda fisioterapeuta aprende na faculdade que tu usa calor para dor muscular. Procura quantos consultórios de uma pessoa formada há mais de 2 anos que usa calor. Tu não vai achar nenhum. Porque o pessoal, 2 anos, tu tá vendo que tá só enrolando, que não adianta porcaria nenhuma, que tá perdendo tempo. Né? Porque o calor, se tu tem um músculo desse tamanho aqui, o calor vai pegar uma de 100 partes do músculo, 1% dele vai esquentar, o resto não vai esquentar. Aí tu deixa o calor, tu vai ter que deixar 5 horas de calor cozinhando a parte de cima, e daí é que nem o bife, né? O bife sempre fica cru por dentro. Então tu vai cozinhando o lado de fora para tentar levar um pouquinho de calor lá, justamente onde está a tua lesão. Não vai funcionar por uma questão física básica, não funciona. Aí tentaram inventar ultrassom. Da onde que veio o ultrassom? Depois que o Titanic bateu, aí o pessoal começou a concluir que os navios estavam muito rápidos e que não dava para ficar só olhando o iceberg. Tem um iceberg ali, vamos desviar. Tá muito rápido, não deu tempo. Eles viram muito tempo antes do iceberg. Para quem assistiu o filme, foi bem com ele mesmo. Tá no diário. Tem um iceberg lá, vamos virar, tá? Vira. E o iceberg vai chegando. Então, é desenvolver o tal do ultrassom. Ele bate nas coisas e volta numa distância muito grande, tu consegue montar um mapinha de sonar. Tem coisa aqui na frente, tem coisa aqui embaixo, aqui tá livre. E quando começaram a usar ultrassom de tudo quanto é potência, começaram a matar peixe. Aí o pessoal da saúde, peraí, você está matando peixe, isso tem efeito no tecido vivo. Se a gente usar uma quantidade menor, será que a gente consegue, sei lá, matar a célula cancerígena? O que será que ele faz? Começaram a estudar, e aí o ultrassom na década de 70 virou uma panaceia, para tudo. Tudo, o ultrassom servia para tudo. Né? No final, se entendeu, não servia para bosta nenhuma. Eu ainda peguei o finalzinho, os últimos suspiros do ultrassom lá. Agora o ultrassom voltou com outros nomes mais bonitos, com os cabeçotes maiores, eles mudaram o nome, mas é uma porcaria lá. Ultrassom, a ideia era tu conseguir esquentar dentro do músculo. Uma ideia muito boa. Sim. Só que não funciona pelo simples motivo de que o ultrassom espalha a energia dele. Ele para de entrar e espalha na horizontal quanto maior for a diferença de densidade de um meio para o outro. E o grande problema de qualquer bicho é a gordura tem uma densidade menor que a água, por isso que ela boia, é baixíssima, e o músculo tem uma densidade altíssima. Quer dizer que a maior parte do ultrassom vai dissipar embaixo da gordura, nunca vai chegar no músculo. Sim. E
9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso que vai acontecer. Independente se tu concorda ou não, se tu acha ultrassom bonito, se que nem eu que gastei todo o dinheiro que eu não tinha quando eu me formei para comprar ultrassom. Eu lembro que eu fazia estágio na Orto e a gente trabalhava com ultrassom, óbvio, era uma clínica generalista. E os pacientes, a gente, claro, via no dia a dia ali. Tinha paciente que pedia para ser atendido só por mim ou por outra colega, porque na hora do ultrassom a gente apertava o cabeçote. Na hora de passar, então não era o ultrassom que estava fazendo efeito, mas é porque a gente estava massageando. Ah, eu não quero fazer com fulano porque ele não aperta o ultrassom, aí não faz efeito. De novo, era porque a gente apertava o cabeçote, tipo, o ultrassom era só o auxiliar ali pra gente apertar, porque tinha que usar, né? Daí era a massagem que tava dando resultado no final. Exatamente. Rolo de massa. Fazia com o ultrassom desligado e tava dando a mesma coisa, porque era a pressão mecânica ali da mão que tava fazendo, não é o negócio que vai botar o aparelho lá e vai fazer um milagre. E quais que são, não sei se as mais feitas, mas tipo as principais técnicas que o pessoal ainda utiliza e que não funciona? Tudo. Assim, tudo que tem de aparelho, tudo que tem de bugiganga, tudo que tem de bolinha, tudo Creminho. que tem de creminho. Tem coisa que a gente nem sabe, né? Porque a gente meio que tenta viver numa bolha assim, a gente fica sabendo às vezes. Primeiro, é um negócio muito antigo, o aparelho de eletroestimulação. A eletroestimulação tá já mais ou menos nasceu junto com o Frankenstein. Não é piada. Poderia, né? O Giovanni Galvani, 1600 e alguma coisa, ele resolveu desencapar um fio e encostar no sapo morto. Aí a gente sabe o que acontece hoje. O nervo está ali ainda, morto, mas está ali. E o nervo leva sinal elétrico para o músculo. Quando chega sinal, contrai. Se você tem o dedo na tomada lá, vai te contrair todo também. É isso que faz no coração, para fazer o coração voltar a bater com eletricidade também. Assim. Então, aí começaram já a viajar, né? Então a vida é eletricidade e tal. Né? E aí como é que mandou? Agora esqueci o nome. A Kelly lá... Mary Shelley, né? Ela leu o artigo do Galvani no jornal e escreveu essa história do cara que pegou pedaços de cadáver, deu um choque, um relâmpago lá, porque a vida era eletricidade. E a partir dali isso começou a... Tanto que a gente tinha corrente galvânica e tal, e ficou Galvani. Começaram a usar eletro para tudo, porque eletro é vida, que é um troço, é quase uma religião, assim, não tem cabimento nenhum. Né? A vida não é eletricidade, né? Não tem absolutamente nada a ver. É uma comunicação de um negócio para o outro, né? E tem muito isso, então. O pessoal, como aprendeu na faculdade, coisa assim, tem essa sequela ainda do eletroestimulador, que é aquele aparelho que tu cola os eletrodos ali e ele vai fazer alguma coisa por ti. O que é uma baita de uma ilusão, porque hoje a gente já sabe que das várias formas de eletroestimulação que existe, tá? Vamos pegar, tem uma que é para dor, tem uma eletroestimulação que é para dor. Sim. Né? Só que já se sabe hoje que ela não trata dor. Ela simplesmente dá uma analgesia temporária de 2 horas. Então, tu tá com uma dor por qualquer motivo, tu faz aquela estimulação, tu sente menos dor. Às vezes até quase nada de dor. Daqui 2 horas a dor volta exatamente onde ela tá, porque tu não tá tratando a causa. Sim. A dor não é o problema não é a dor tá dizendo que tem alguma coisa errada. A gente tem que tratar o que tá errado causando a dor. Então, por isso que a maioria dos fisioterapeutas hoje já não usa mais TMS, essas coisas lá da dor. Sim. Né? Agora, aí na pélvica, por exemplo, tu não sabe o que fazer, tu vai botar o aparelho para dor, que na verdade não trata a dor. E às vezes colocam nas coxas. Nós vamos mais. Aí agora, se for fazer os top 10 de absurdo ali, nós vamos também dar um programa inteiro só pra isso. Tá, os mais comuns. Eletroestimulação. Laser de baixa potência, por exemplo. Laser é outro, porque laser é legal, né? Colorido. Então, luzinha sempre, coisinhas que piscam, luzinha e faz pim, assim. Qual que é o argumento do pessoal para dizer que o laser funciona? Não tem argumento. O que o laser faz? Ilumina coisas. Laser é uma sigla que vem de amplificação de luz, né? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então ele quer dizer que tu vai pegar uma luz, botar entre 2 espelhos. Que interessante, ó. O que ela vai fazer? Ela vai para cá e vai para cá. Vai voltar e voltar e voltar, e isso ela amplia. É uma característica da luz que ela é partícula e onda ao mesmo tempo lá. Então tu ampliou a luz. O que tu faz com isso? Bom, a gente consegue jogar luz lá longe. Uma lâmpada tu não consegue. Sim, mas como tu tem essa ali, tu consegue fazer um feixe de luz chegar muito longe. Legal. Uma das coisas que a luz carrega é calor.
Então, o laser também poderia carregar calor, né? Aí, voltando para a história do calor. O calor vai ter que entrar de fora para dentro. Então, a gente continua com o mesmo problema do bife, de fritar por fora e deixar cru por dentro. Só que o grande problema é que a nossa parte importante é a parte que está lá dentro. Dificilmente tu tem ponto. Na pélvica tem ponto gatilho superficial. Mas mesmo assim ele está dentro do músculo. Ele nunca é na beira do músculo ali. Normalmente está no miolo do bicho ali. Então, né? Vai levar calor, aí vai. O laser é uma radiação, tá? E o que isso tem a ver com... Então, a radiação é aquela que transformou o professor Bruce Banner no Incrível Hulk, a radiação gama também, né? Então, a radiação gama, ela destrói o teu DNA, isso é diferente, né? Laser é isso. E aí? É isso. E aí? E o mais importante pra gente não precisa estudar para saber tudo isso que não vai funcionar. Se tu estudar, tu vai ver que o ultrassom não vai funcionar, que o TASE não vai funcionar. Aí ele tá falando que os recursos fototermoterápicos que todas as universidades ensinam não funcionam. Eu sinto muito, é o mundo real. Eu sinto muito, mesmo, de verdade, de coração. Mas é o mundo real. Sim, interrompendo um pouquinho, é que é fatos, a gente não aceitar isso é fatos, porque assim, a gente pode fazer isso de várias formas, mas contrário a fatos. Tu citou a gravidade, cara, eu vou jogar essa caneca pra cima e ela vai cair no chão e vai quebrar. 1000 vezes. Tá. Vai acontecer. E aí a pessoa dizer que não concorda com isso, eu não concordo que a caneca vai quebrar. Ela vai quebrar. Não tem como dizer. Joga pra cima. Joga e vê. Ela vai quebrar. Então, assim, contra a realidade, contra fato, coisa que acontece, não tem argumento, não tem eu acho, que faz sentido, porque isso, porque aquilo. Daí, voltando um pouco nessa questão do aparelho. Naturalmente, o ser humano, ele quer a pílula mágica, ele quer um aparelho que resolva. A coisa que brilha é legal, eu acho que Por isso que cirurgia é muito mais caro e tem muito mais gente fazendo cirurgia do que fazendo academia. Pelo menos quem tem dinheiro geralmente faz cirurgia plástica, entendeu? Por quê? Porque é rápido. Entra hoje, sai amanhã. É rápido e dá resultado. Então, assim, aparelho, cirurgia, o pessoal... A gente naturalmente quer a pílula mágica. Só que aí tu chega lá e fala que mete o dedo aqui e alivia 50 anos de dor, a pessoa... Tem que ter uma pílula mais mágica que essa. Sim. Quer ver um outro exemplo que em todo consultório de fisioterapia do mundo, pode o cara não estar mais usando tênis, não estar mais usando bolsa de água quente. Mas uma coisa ele está usando ainda, gelo. Tu não vai ter um consultório de fisioterapia que não usa gelo. Porque o gelo é o anti-inflamatório mais potente que existe no mundo. É a única coisa que é mais potente do que o corticoide. Então por que não? Porque não dá para tu enfiar a bolsa de gelo dentro do teu fígado lá, por exemplo, não tem como, né? Mas se pudesse, ele ia funcionar melhor que o corticoide. Agora, qual que é o grande problema do gelo? Tem em casa. Uhum. O gelo é barato. Ele não pisca vizinho. Aí tu vai me pagar, vai lá no meu consultório, porque tá com problema no ombro, jogando vôlei, sei lá o quê. Primeira coisa que eu vou fazer é amarrar uma bolsa de gelo no teu. O cara tá me cobrando pra amarrar um gelo aqui. Isso aqui eu fazia em casa. Eu fazia, mas tu não sabia que tinha que fazer. Sim. Eu estudei 4 anos para saber quanto tempo que eu tenho que deixar o gelo, aonde que ele tem que pegar e principalmente o que eu tenho que fazer depois que eu tirar o gelo. Isso tu não sabe, é por isso que ele tá pagando. Né? Mas, enfim, não é assim que funciona a cabeça das pessoas. Pô, eu paguei pro cara botar um saco de gelo, meu. E daí vem a nossa parte de ser humano, que a gente, público, naturalmente, valoriza isso. Porque a gente... Se o... Vocês falam que o fisioterapeuta da Shopee que utiliza um monte de aparelhinho, não sei o que. Cara, o problema é que o público valoriza isso, entendeu? Tipo, se o fisioterapeuta vai lá e mete o dedo aqui e alivia, a pessoa não valoriza. Agora, se tem um aparelho, um laser, um não sei o que, um aparelho grande que custa 1 milhão, não, porque isso aqui vale a pena pagar 1.000, 2.000 reais a sessão. Bom, mas aí tu não tá com foco no resultado, daí tá no nosso trabalho, né, que a gente faz na clínica e ajuda o pessoal a fazer também dentro todas as alunas, né? Que, cara, tu tem que mostrar pra pessoa, não, tu quer resultado? Não, o resultado é tu fazer isso aqui, tá? O resultado é isso aqui, tá? Porque assim, tu querer aparelho, tu querer pagar por um negócio, porque, e é um mal até do Brasil, valoriza muito mais a embalagem. O produto, de forma geral, produtos valem muito no Brasil e mão de obra vale pouco. Sim, isso sim.
Isso com certeza. Isso é uma cultura que também é um pouco aqui do Brasil e da América Latina de forma geral. Porque sempre teve muita gente com muito pouco nível de educação, sempre teve muita mão de obra, então é muito fácil botar o pessoal para carregar pedra e fazer pirâmide. E até hoje tem isso. Exatamente. E isso está se espalhando não só na fisioterapia pélvica, que bom que tá. Que tá, né? Que nem o Roberto lá, que a Isabela trabalhava no consultório dele lá. Cara, ele é osteopata, o cara é foda. Cara, a mãe de uma amiga nossa foi lá, ela tava travada da coluna e não conseguia se levantar. Tipo assim, ela tava quase 90 graus, assim. Ela tava aqui, foi lá, e daí ele assim, tá, beleza. A sessão dele, que em uma sessão liberou, foi no mercado depois. Bota a mão aqui, leva a mão lá, abaixa aqui, faz aqui, não sei o que. Ele não tocou nela, ela saiu lá de pé. Aí foi no atacadão depois. Quanto vale o show? Se eu tivesse assim hoje, eu pagava frouxo, rindo 500 contos. Se o cara cobrasse 1.000, eu ia dar uma chorada ali e tal. Mas eu pagava 500 contos pra sair rap. Se eu tivesse errado, se eu fosse dia de aula, eu pagava 1.500 pra ele. Eu falei, pai, eu tenho que ir, tem que ficar em pé. Sim, porque tu pensa, a pessoa, se não é isso, o que vai acontecer? Quanto tempo a pessoa vai demorar para recuperar, para se sentir bem? Quanto tempo ela vai ficar de cama? Tipo, tomando remédio que não funciona. Dias e dias, eu não sei quanto tempo, entendeu? Mas tu imagina que eu fui ali, em 1 hora, tá de pé. Sem tocar na pessoa. É uma mágica isso. E sabe o que acontece? Aí depois ia passar lá 2 meses tratando, pagar 100 pila por sessão, baratinho, 100 pila. Faz 90 cada uma se comprar no pacote. Bem baratinho. Tem que botar no final do lápis quanto é que gastou mais. É o caso da paciente de 80 mil reais em 10 anos. 80 mil e não resolveu. E sem resultado. Não é nem que não resolveu nada, né? Nada. Nem aliviou. Nada. Isso tem, infelizmente, não. Então, esse caso dessa que tratou 10 anos é um dos mais bizarros. A outra que... Da outra que a gente estava aqui na Floripa, de 7 anos, que ela casada há 7 anos, nunca tinha tido relação. Tinha tratado 4 anos com outras duas profissionais. Nunca tinha conseguido ter relação. Menos de 1 mês. Não, essa daí foi 8 sessões. Pra quem tá em casa, mas como é que eu vou saber? Vocês têm um selo, vocês vão colar na porta escrito lá, torre ali. Podia. A lei tá falando Podia. faz tempo. Mas é Podia mesmo. É simples. É simples. O Renato já sabe o que é. Se eu deixar, ele já me completa aqui. Na tua consulta, tá? A tua fisioterapeuta falou quanto tempo vai demorar o tratamento e o que tu vai ter de resultado, ou ela disse que a gente vai fazendo para ver o que vai dar. Sim. É bem simples. Então, assim, quem não sabe atender, que está chutando técnica, está fazendo aquele atendimento Shopee, não é porque é um profissional sem vergonha, não, foi que na faculdade ensina isso. Então, foi o que a pessoa aprendeu. Foi o que a pessoa aprendeu a trabalhar daquele jeito e ela está reproduzindo aquilo ali. Mas interessante a gente falar que não é que necessariamente todo mundo que faz isso é canalha nem nada. Não. Boa parte. Tem o canalha também. Não tem também, como toda profissão tem. Só que acontece, tu falou em 180 mil fisioterapeutas. Cara, é uma minoria que já viu que tem alguma coisa melhor e está ignorando. A grande maioria nunca nem viu, entendeu? Então, a pessoa não tem visão, a pessoa não tem aquela proatividade de se atualizar, de melhorar, de coisa assim. Isso, infelizmente, é o natural. A média é isso daí, entendeu? Então, o profissional que... Imagina só, que vocês têm menos de 10 anos de escola. Medíocre vem de tu trabalhar sempre na média. Na média. Fazer só Faz o mínimo. Faz o mínimo. É o medíocre. E a medíocre quer dizer a maioria das pessoas. Exatamente. Quem está sempre se atualizando não tem como ignorar isso. Ou tem, e aí entra naquela questão do subconsciente, do comprometimento, estou há tantos anos fazendo isso, é assim que funciona, ou não faz sentido, aí a pessoa quer dizer que a caneca não vai quebrar se a gente atirar no chão, entendeu? Só que ela está ignorando os fatos. E aí fica até uma certa... A gente tem que ter cuidado para não ser arrogante e ter uma empáfia, mas no fim das contas, a gente quer levar a verdade, né? Essa realidade que dá para... que sentir dor não é normal, que dá para tratar rápido. Então, assim, dá pra gente fazer... esse negócio talvez meio arrogante, mas tipo, fazer um desafio para as pessoas, tipo, cara, beleza, desafio aqui, quem é que trata uma dor fora dessa linha que tenha um resultado parecido, que não faça liberação muscular e do tecido conectivo. Mais fácil ainda, não usa a nossa linha de tratamento, tá? E que entrega
pelo menos 75% de alívio da dor. Não vamos ver que a nossa linha ali é 100%. Tu sai com dor zero. De qualquer número vai para zero. Zero é ausência de dor. Então, assim, não precisa nem ser ausência de dor, tá? Mas é que deixou 75% menos dor. Não, mas exatamente. É porque fica um negócio que a gente sabe que isso é uma realidade. Porque a gente não está tendo... Aqui não tem a nossa verdade. Não é a nossa verdade. É a realidade. São os fatos. Entendeu? Então, por isso que a gente sente tanta segurança em trucar. Trucar que a gente fala no sul lá. Trucar. Porque, cara, é isso. É isso, entendeu? Então, assim, não tem meio termo, é arrogância. Não, isso é a realidade, entendeu? E aí, quem se sente ofendido, aí vai ter várias defesas e tudo mais, e vai negar, e vai não sei o quê. Cara, mas é difícil, né? Complicado. Mas o paciente que está em casa ali é simples. O que a gente está falando é em resultado mesmo, né? Então tem uma coisa que funciona. E falando de resultado, você estava perguntando, o que o laser faz, o que tal aparelho faz? Pouquíssimos profissionais da saúde sabem ler um artigo científico e definir se ele tem uma qualidade metodológica boa ou não. Fora isso, uma coisa que é muito mais profunda da gente pensar quando a gente fala de dor genital é que esses estudos que avaliam, por exemplo, entre fazer laser e não fazer nada, no final a pessoa relatou que estava melhor, porque fez um quentinho ali, sei lá, e melhorou, por qualquer motivo que seja. Quando tu vai ver quais que foram os instrumentos que ela usou para saber se realmente melhorou, é muito triste de analisar, porque a maioria das mulheres tem essa percepção de que, se melhorou um pouquinho, deu para entrar, para mim foi ótimo. Daí, tipo, nisso já disparou lá o resultado final para, não, olha, melhorou pra caramba. Quando teve estudo com teve estudo com xilocaína, tipo, anestesiou total. E elas relataram que a função sexual delas melhorou pra caramba, porque, tipo, elas estavam conseguindo ser penetradas sem sentir nada. A função de buraco, exatamente. Sim. Então, é por isso que eu falo. Não tem função. Daí teve uma médica, inclusive, esses tempos, que tratou uma paciente, fez uma cirurgia lá, acabou fechando demais o canal da paciente, ela não conseguiu mais ter penetração, não conseguia nem fazer xixi mais, e ela disse o seguinte para a paciente: tudo tem seus ônus e bônus, a minha parte de deixar apertadinho eu fiz. Então... E aí, é esse tipo de pensamento, então, Tabajara tem todas as fisioterapia. Não, e para deixar claro que tem profissionais na área da saúde de forma geral, e médicos não são diferentes. Tem o médico... Em dor de parede não é diferente também. Então assim, não é que os médicos ou os fisioterapeutas, ou não é... Não, o médico ruim é ruim. É o ser humano. O médico ruim é ruim, o médico medíocre, a maioria vai ser medíocre, porque isso quer dizer a palavra medíocre, que está na média ali. E vai ter médicos muito bons, vai ter médicos excelentes, vai ter aquele cara ali. Sim. Só que não é a maioria. Isso também é pintor de parede. É a minoria, é o fora da curva, né? Para todo mundo. Fora do padrão. Mas então é isso, na hora de tu analisar a efetividade de um tratamento, tu tem que olhar o todo em volta dele, o que ele tá objetivando. É a mesma coisa, a gente adora ficar indignado, daí é uma comoção geral, quando vê, curso de pomplarismo para ficar mais apertadinha para ele. Aí todo mundo fica puta, mas e a mulher, mas não sei o quê. Aí quando é um tratamento da dor que tu simplesmente transforma a mulher num buraco lá, que ela não tá sentindo nada, mas aí tu acha que ok, fiz um ótimo trabalho. Sim. Então não, a gente tem que analisar tudo que tá envolvido. E de novo, focar aqui, quando tu for ler um estudo, lê na metodologia como que foi avaliado depois a função dessa mulher. Então, tudo isso quando a gente for ver, tanto para quem é profissional e quer saber que... É por isso que eu digo para as pessoas não lerem artigo. Isso aí é o efeito placebo. O efeito placebo está ali. Então, terapia do abraço vai ter... A pessoa vai se sentir melhor. Alguém vem te dar um abraço. E não é piada, isso é fato também. Está ali. O efeito placebo é de 4%. Tu vai tomar pílula de farinha e tu vai te sentir 4% melhor. Ou, no geral, 4% das pessoas passou a dor. Isso é fato. É muito antigo já. Sim. Então não é simplesmente tu vai ler, fez negócio, as pessoas disseram que melhorou. Tudo vai melhorar. Né? Como é que isso foi feito, como é que foi escrito lá. Então Não, e porque assim, tem grandes parceiros lá, médicos da clínica, médicos e médicas que são assim, na verdade, grande maioria esmagadora dos médicos não conhece direito a fisioterapia pélvica e muito menos a linha de tratamento que a gente está falando aqui. Entendeu? Então assim,
Tanto que boa parte do público vai lá por indicação desses parceiros, porque a Isabela faz visita e mostra como que é essa linha de fisioterapia pélvica, os resultados que tem. A pessoa começa a manda um paciente, vê esse resultado que a gente... E começa a mandar eles ficam impressionados quando a Isabela apresenta essa linha para eles. E depois que eles mandam o primeiro paciente, aí nem se fala. Eu sempre digo que pode mandar o paciente mais difícil, a paciente mais difícil tua de dor, só para te ver se realmente funciona ou não. Essa paciente aí de 10 anos foi exatamente isso. Uma médica me perguntou, tá, então eu posso mandar o meu caso mais difícil? Assim, pode mandar o teu caso mais difícil. Uma semana eu mandei um WhatsApp para ela e disse assim, ó, paciente tal, está no dilatador laranja, esse final de semana vai ser liberado. Na próxima semana a gente vai tratar o restante ali da parte da função sexual dela. E, nossa, ela me mandou um textão, assim, dizendo que ficou realmente impressionada, porque não confiava tanto na fisioterapia pélvica pelos resultados que devolviam para ela, e ela ficou realmente impressionada. Então é exatamente isso. As pessoas batem muito contra o médico na maioria das vezes, mas a pergunta é, qual o resultado que tu entrega, que tu mostra para esses profissionais, para que eles tenham confiança em indicar o teu trabalho? É porque assim, porque toda turma, talvez te na tua, tu vai lembrar agora. Professor, porque na minha cidade tem uma médica, uma ginecologista lá que diz que fisioterapia não serve pra nada. A minha resposta é sempre a mesma, ela tá certa, ela tem razão. Exatamente. Não, ela tem razão. Qual foi a experiência que ela teve até hoje com fisioterapia pélvica? Sim. Foi o atendimento tabajara, que não adiantou absolutamente nada. A pessoa entrou com dor, saiu com dor. A pessoa entrou perdendo urina e saiu perdendo urina. Sim. A pessoa entrou com constipação, ela continuou com constipação. Então, qual que é a experiência que ela tem? E isso daqui diminuiu um pouquinho, porque outra parte das pessoas entra com problema, sai com problema igual, e outras ainda vão piorar, porque se tu não sabe o que tá fazendo, uma hora tu vai fazer cagada, vai piorar o problema também. Então, a experiência que os médicos têm com fisioterapia pélvica é péssima. Sinto muito, graças à minha geração. A minha geração fez esse favor, né, de cagar tudo que podia, porque é a geração do aparelho, porque a minha geração, Renato, antigamente, o símbolo da fisioterapia era uma mão humana, um bonequinho dentro da mão. Não chegou nem a ver isso, né? Porque é muito bonito, é poético, porque ele significa a mão humana cuidando do corpo humano. É um negócio bonito, né? E só que o que acontecia? Aí os pacientes chamavam o fisioterapeuta de massagista. Aí o pessoal ficava... Dolorido. O pessoal ficava ruim, ia pra casa e ficava lá. Batendo na cabeça. Massagista. Mãe, eu estudei, eu fiquei 4 anos estudando, chamou de massagista. Olha, era um problema. Aí o que o pessoal começou a fazer? Fatual. Não botou mais a mão no paciente. Acabou qualquer coisa de botar a mão, não existia mais, era só aparelho. E essa foi a geração que destruiu a fisioterapia, e nessa época que começou a surgir a uroginecologia, coisa assim, fisioterapia uroginecológica, que é o tataravô caquético lá do que é a fisioterapia pélvica hoje. Então, a minha geração é a geração que não botava mão. E eles mudaram o símbolo da fisioterapia para um pedaço de pau, 2 cobras, uma querendo comer a outra. Não vamos dizer que não represente eventualmente, mas por que a cobra? Por que o pedaço? Para imitar o caduceu da medicina, que é a cobra, que é o mal, e o pedaço de pau matando o mal, né? Tem a ver com a medicina ali. A farmácia, a pia, tu tirar o veneno dali, transformar o veneno em coisa. O que tem a ver a cobra com o raio no meio, cara? Porque o raio é movimento. Não, professor de física. O raio é o TNS. É o TNS, exato. Raio é energia. Energia e movimento são 2 coisas absolutamente diferentes. Nem toda energia vai gerar movimento, e os professores de física vão ficar muito putos se a gente continuar essa conversa. Então, mas da onde que veio? É um conceito de não coloquem a mão. A fisioterapia viu isso. Isso é muito preocupante, né? Então, esse pessoal daí... Porque o Renato chega dali e pensa, porra, mas na minha área não é assim, né? Tu tem um negócio que funciona, que é simples. Pra que ficar complicando? Pra que esse monte de aparelho? Pra que, porra, não entende? Tô sempre essa inquietação por causa dessa geração. A minha geração é quem tá dando aula pra vocês na faculdade agora. É por isso que é o pessoal que tem alergia à terapia manual. Aí nos anos 2000, como é que funcionava? Quem tá em casa que fiz, foi bem isso, né? Tu deve lembrar da tua faculdade. Então é dessa época aí. 2000 pra frente. Tu tinha um professor no estágio, que normalmente era mais novo, que botava a mão. Chamava terapias manuais. É um negócio novo. Imagina, massagem, tem desde...
Terapias manuais, né? Era um professor. O pessoal, gurizada, ia pro estágio e via aquele cara que chegava, o velho lá, 10 anos tratando, já conhecia todo mundo pelo nome, né? Há 10 anos fazendo fisioterapia na faculdade. E o cara lá botava a mão, puxava, fazia uns creques, não sei o que lá, apertava aqui, apertava ali, e o velho saía. Aí o gurizada levava. Não é isso aí. Cara, é isso que eu quero fazer. Essa é a fisioterapia que eu quero fazer. E tinha outra ali do lado, no mesmo box lá. Aparelho, e os velhos lutando. A vida até morrer, né? Fazendo fisioterapia na faculdade. Tá? Então, isso na orto tem isso também. Né? Aí na pélvica a gente fez isso também. Então, terapia manual é porque é o seguinte, é o que vai ter resultado, né? E os aparelhos é dessa galera ainda que tá bitolada no que não pode botar a mão, que vão te chamar de massagista. Uma coisa muito idiota quando tu para pra ver. E é por isso agora que tem que é o que a gente falou, né? Ah, fisioterapia pélvica trata tal coisa. Eu trato. Quem trabalha com a minha linha de tratamento trata. Não é, não posso te dizer que fisioterapia pélvica trata. O que eu trato. É isso, tem que... Se teu carro quebrou aqui em Floripa, tu precisa do mecânico, tu vai na primeira oficina que aparecer? Jamais. Porque tu sabe que os caras vão depenar o teu carro ali, cara. Então é a mesma coisa. O motor do meu carro pifou, não tá ligando mais. O mecânico resolve? Depende do mecânico. Mecânico é um dos profissionais também que, como tu não entende porra nenhuma daquilo ali mais, tinha uma época que o pessoal entendia o básico de carro ali. Agora a gente não tem nada, que é tudo eletrônico, nem o mecânico entende, que é tudo computador que faz por ele metade do trabalho. Tu vai por indicação. Tu vai procurar alguém que diz, pô, me arruma um mecânico, cara, preciso do mecânico. Tu nunca vai na louca parar na primeira oficina que tem ali. Se tu parar, tu não vai sair do lado dos caras 30 segundos. Né? E a mesma coisa, vale, de novo, vale pro mecânico, vale pro médico, vale pro fisioterapeuta pélvica. Uma das minhas primeiras frustrações, na verdade única, né, da fisioterapia pélvica foi quando eu estava na faculdade, que chegou uma paciente com incontinência fecal, que ela estava em tratamento há mais de 4 anos para incontinência fecal. Continuava com a incontinência. E quando a gente foi tratar, o que foi passado, né, a parte de eletro na parte anal. E daí quando, fiz toda a formação, enfim, e quando chegou uma sonda dentro do uma sonda anal e deixava, e daí colocava uma bolinha no meio do joelho e apertava. Essa era a fisioterapia pélvica. Quando eu digo que eu preciso em algum momento achar essa pessoa e pedir para ela ir na clínica e realmente tratar, porque com certeza ela deve estar com a mesma incontinência fecal. Ela tá lá ainda. Então, quando eu recebi a minha primeira paciente com incontinência fecal, que foi o mesmo caso, que foi devido ao parto, e eu consegui tratar essa pessoa em 2 meses, e ela ficou sem perder nada, eu me senti muito mal por toda a questão de, cara, essa pessoa aí podia ser tratada, podia ter uma resolução diferente, ela jovem, 32 anos, tinha se afastado da profissão dela, que ela é enfermeira. E daí a gente pensa, meu Deus. E daí acaba... exatamente. Eu acabei me culpando por isso, mas era o recurso passado na época. Na época, vírgula. Porque ainda é o mesmo recurso passado. Esse que é o desespero. Mas essa é a fisioterapia de chutar tratamento, né? Exatamente. Do médico, de fruta, qualquer coisa. Anal. Então enfia a sonda no ânus e liga na tomada. Pronto. Sim. Então, mas peraí. Aí faltou uma coisa básica. Por que ela tá perdendo fezes? Sim. Agora já falou parto, então a gente sabe o que acontece no parto. Sim. A gente tem um checklist para avaliar. Uma das coisas ali estourou. Qual? Essa é a primeira coisa. Estourou o esfíncter anal externo na parte de cima. Uhum. Então tu sabe que é ali que tu vai fazer e tu vai usar os outros que não arrebentaram para compensar. Sim. Aí tu sabe o que tu tá fazendo, é óbvio que vai funcionar. Não é sorte, não é mágica, não é isso. É sorte, é quando tu não sabe o que tá fazendo e ainda melhora. Para trazer novamente o quão novo e diferente e eficiente é isso, as pessoas quando fazem os primeiros cursos com vocês, é sempre a mesma coisa. Agora tá vindo uma turma da aluna nossa fazer aqui. Elas tiveram aula online na segunda-feira. Dentro do grupo ali, ela só falava assim, meu Deus, a cabeça explodindo, tá fervendo, aprendi tudo errado. Isso, infelizmente, é o comum, até chegar aqui com a linha deles, entendeu? Sim. É isso. Então, assim, é normal. Então, a pessoa tem que estar preparada para essa disrupção de eliminar tudo que aprendeu antes e aprender tudo novo. Eu tive a sorte de o meu primeiro contato pós-faculdade foi com vocês, então consegui realmente já entregar resultado.
mas é visível nas turmas, na minha turma pelo menos, a frustração de ter feito tanta coisa errada, obviamente tentando acertar com as armas que tinha no momento, enfim, mas pelo menos essa frustração eu não E uma tive. coisa que eu acho muito bonito da nossa galera, assim, das nossas alunas, que para vocês a gente percebe que é natural, leve e super normal. É isso desse desespero de querer salvar o maior número de fisioterapeutas pélvicos e dizer, não, vem pra cá, é aqui que dá certo, é aqui que funciona. Por quê? Se a gente for analisar de fora, como nós, como sociedade, de uma forma geral, era muito mais cômodo vocês ficarem com o conhecimento de vocês, terem a melhor do lugar, atender o maior número de pacientes, as outras fazendo tratamento errado, que se dane, vocês iam estar lucrando, só que não, aí entra o que a Isa falou, nossa, eu fiz a paciente melhorar, eu não fiquei feliz e orgulhosa porque eu fiz ela melhorar, eu lembrei da que eu não consegui fazer porque ensinaram errado e de tantas outras que estão sendo atendidas errado agora. Então, essa consciência, não só técnica, como humana e social que a gente vê em vocês quando vocês saem daqui, é muito bonito e é um negócio muito raro, assim. Porque se a gente for ver muitas outras profissionais que trabalham com outras linhas, é bem que se simbolizam bem o símbolo da fisioterapia das duas cobrinhas, uma querendo comer a outra lá. Pra quem fisioterapeuta tá escutando a gente aí, quantos fisioterapeutas vocês conhecem que gostam de concorrência? Que gosta assim, ó, tu abriu um outro fisioterapeuta na tua rua ali e fica feliz com isso. Né? Agora, o que ela está falando é que a gente tem um grupo hoje de 100%, 200 e tantas pessoas ali que não só acham bonito, como elas trazem outras pessoas. Elas assim, não, cara, tu tem que fazer, a gente precisa mais, a gente precisa de mais profissionais, a gente tem que ajudar mais as pessoas. Mas é porque a formação aqui não é só técnica, então já é outro assunto também. Que mas é uma parte daí, todo mundo acha que assim, vocês são, as alunas do Gustavo são arrogantes, elas acham que só o que elas fazem funciona, elas acham que isso é aquilo. Se tu analisar por outra ótica, é completamente o contrário. Era pra todo mundo vir fazer o melhor trabalho da cidade e ficar quieto. Não, elas querem que as pessoas venham, elas fazem esse marketing de graça e que todo mundo vê, todo mundo o tempo inteiro. Quem tá por fora não entende. Exatamente. Mas é porque o desespero da gente primeiro, quem passou pelo que eu também passei de fazer pós-graduação, sair frustrada, tu quer salvar as pessoas que ainda não passaram por isso, cara, vem por esse atalho, não precisa cometer os erros que eu cometi. E pensando nos pacientes, a gente quer que o maior número possível de pessoas no mundo tenha acesso à fisioterapia de qualidade, fisioterapia pélvica de qualidade. Então a gente não quer guardar o nosso conhecimento só pra gente, a gente quer que mais colegas venham para que mais pacientes sejam alcançados. Então, onde está a arrogância nisso? Onde é que está o ego nisso? Pelo contrário, arrogante e egocêntrico é quem não abre mão dessas técnicas de estimação, mesmo sabendo que elas não funcionam, só para bater no peito e dizer que, não, eu não uso essa metodologia. Então, assim, nem esse argumento as pessoas têm para falar das nossas alunas, sabe? Porque não tem a decência e a consciência de querer levar isso para mais gente. Consciência sociopolítica, né? Exatamente. De colocar como cidadão, de saber que é maior do que simplesmente tu ganhar o teu troquinho ali e tudo bem. As pessoas saem daqui, então elas querendo literalmente resolver todos os problemas do mundo. E mais do que querendo, enxergando que, peraí. Sim. Eu posso. O pessoal de caminho aqui, ó. Eu não vou resolver todo, mas eu vou ser uma pirâmidezinha que vai atender centenas de milhares de pessoas. A imagem é bem clara assim, quando o Oskar Schindler, que foi o cara que salvou centenas de judeus lá, eles botaram num auditório gigante todos os sobreviventes, filhos, netos, bisnetos, de todo mundo que ele salvou. Uma pessoa só. Né? E ele estava sentadinho assim, quando todas as pessoas levantaram e começaram a aplaudir. Foi uma pirâmide imensa de gente que ele salvou. Cada fisioterapeuta pélvica tem isso nas costas. Quando você estiver velhinho, 80 anos, aposentado, vocês ajudaram uma pirâmide gigantesca de pessoas. E o pessoal sai daqui não só com essa consciência que tu é essa pirâmide aqui, mas que qualquer colega que tu botar aqui do lado vai ser uma outra pirâmide, daqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Quem é que diz que a gente não pode mudar o mundo todo? E a gente se conheceu por Isabela fazer o curso com vocês, mas a gente virou amigo porque a gente tem o mesmo porquê, no fim das contas. Hoje em dia a gente com a clínica e também com a mentoria, que a gente fala sobre negócio, fisioterapia pélvica, a parte técnica. A gente sempre encaminha a pessoa, chegou na mentoria, não conhece o Gustavo, quer saber o caminho, encaminha para eles, fala, chama a Lê, chama o Gustavo, vai lá, não existe outro caminho,
mais rápido, que Pode vai entregar fazer, mais resultado. Pode fazer, mas vai botar dinheiro fora e não vai adiantar. Sim. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas não entendem quando elas chegam para nós é a gente trabalhar com tratamento. E o que é trabalhar com tratamento? É pacote? Não, trabalhar com tratamento é trabalhar com o resultado. Tá, mas como assim trabalhar com resultado? Não, trabalhar com resultado é a pessoa chegou com incontinência, ela vai sair sem incontinência. Chegou com dor, vai sair sem dor. Ah, mas como assim? Pelo menos um pouquinho de dor fica. E aí, como é que tu faz essa venda de tratamento? E daí eu pensei, até comentei com o Renato, como assim? Fica com um pouquinho de dor. E ela, eu acho muito estranho essa questão que vocês ficam postando aí no Instagram, dor na relação não é normal. E daí a gente vai passar isso pro nosso paciente? Como assim, né? Daí depois eu entendi. Daí depois fica muito claro. Essa pessoa tem dor, ela precisa de tratamento. Sim. E daí exato, fica muito claro quando a gente começa a entender as outras linhas de fisioterapia pélvica. Tipo, meu Deus, como assim? Por isso que uma das coisas que eu mais bato no Instagram é resultado. O resultado não é um diferencial, é o mínimo. Tu tem que pintar a parede de azul. No final a parede tem que estar azul. Isso. As perguntas é sempre, tá, mas e aqueles pedacinhos que ficaram branco ainda que não tá azul? Tem que pintar de azul. Tá, mas a parede inteira vai ficar... Bom, é uma parede que tem que pintar de azul. A gente não tem formas diferentes de explicar isso, né? Mas da onde que vem essa dificuldade de pintar a parede de azul e tu ter uma parede inteira pintada de azul lá? Porque a faculdade de fisioterapia continua até hoje, ensina que tu joga tinta mais ou menos ali próximo. É tentativa. Onde pegou, onde não pegou, não pegou. Então a tua parede, a tua parede tá mais azul do que ela tava antes, quando tu me contratou. Agora ela tá mais azul, antes era só branca, agora ela tem um pouco de azul. E só para dimensionar um pouco melhor, a gente está em Porto Alegre, a gente tem a clínica em Porto Alegre. A gente tem 3, agora entrando a 4ª pessoa que vem fazer o curso aqui. Cara, fora da clínica lá, a pessoa vai se tratar onde? Entendeu? Não vai? A gente está falando de uma capital, Porto Alegre. Aqui, Floripa. Quantos alunos de vocês que vocês indicam tem aqui em Floripa? 2. Estamos falando de capital. Não é de Floripa. É do continente. É do... A Roberta tá onde? Ela tá vendo? Tá em São José. Não, Floripa. Ela atende Floripa. Tem uma. Tá. E aí, por exemplo, vamos para a maior cidade do país, São Paulo. Quantas tem lá? 2. Agora 13. 13 em São Paulo. 12 milhões e meio de pessoas. Tem 3. Pelo amor de Deus, a gente tá falando... Eu não sei se dá 99,9 ou mais. E um dos cuidados... Agora, além de falar que a gente é fisioterapeuta pélvica, tem que explicar sobre a linha, porque dá até medo de tu falar assim, fisioterapia pélvica trata incontinência, fisioterapia pélvica trata dor. Tipo, dá um pouco de medo de falar isso. Sim, porque... Deixa eu tentar te botar no meu lugar quando eu escuto isso que tu tá dizendo agora. Quando eu inventei o nome fisioterapia pélvica em 2012, foi justamente para isso, para separar, porque já tinha O da saúde da mulher. Não sei o que. Não, a gente faz uma coisa diferente. Então a gente vai chamar de fisioterapia pélvica para saber que é diferente. Só que é um negócio que qualquer um usa hoje. Sim. Sai do fisioterapeuta pélvica. Pô, tá falando. Não tem uma carteirinha lá que te Sim. assim, né? Daí até isso tem que... Vai precisar de um outro nome. Como eu não tenho problema com apego com as coisas... Sim. A gente tem o Latorreana agora. Vai ter que ser... A gente tem o Latorreana e a fisioterapia pélvica de verdade. Isso daí já ninguém... a fisiopélvica de verdade. E, inclusive, me perguntam muito, o que é fisioterapia pélvica de verdade? Daí eu pergunto, o que tu conhece de fisioterapia pélvica? Daí a primeira coisa é, o choquinho. Tá, então tu não conhece. Não conhece fisioterapia pélvica. Simples assim. É o mesmo choquinho, aquele que já não funcionava na orto, na neuro, só que tu bota uma sonda dentro da vagina ou dentro do reto. Ou na Mas agora vai perna. funcionar. Ou na perna. Agora vai na funcionar. perna. Na cervical, tinha alguém que falou que o paciente tratava algum problema fazendo tênis cervical. Não, mas o tibial, meu Deus do céu. Juro. Então, por isso que a gente se esforça tanto porque o que é a venda, na verdade, do teu trabalho? É tu mostrar pra pessoa que tu tem a melhor solução pra ela. E realmente é isso. A gente tá falando aqui, tem 3 em São Paulo, e tem nós em Porto Alegre, e tem aqui em Floripa. Na ilha tem uma. No continente tem mais um. Então, cara, tipo assim, se essa pessoa não se tratar conosco lá, ela vai ser só tragédia na vida dela fora dali.
Bom, essa foi a primeira de muitas conversas que teremos, e vai dar essa, tá? O objetivo principal aqui é mostrar a realidade, abrir os olhos das pessoas, tanto de pacientes, para o que funciona, para o que não funciona, saber quem procurar, saber identificar quais os tipos de tratamentos que ele precisa correr. Então, a gente falou parte só sobre, mais focado em dor, tem todas as outras disfunções para a gente conversar sobre isso, tá? E, assim, nosso objetivo é realmente mostrar a realidade, os fatos, não é a nossa verdade, é a realidade, o que funciona, o que não funciona, e que hoje a linha que funciona, que é rápida, que é duradoura, que realmente resolve, que não só alivia a dor, que resolve a causa da dor, ela ainda é pouco conhecida. Então, assim, gostaria de agradecer muito a vocês por essa conversa. E haverão dezenas dessas conversas, espero, ao longo dos próximos, quando a gente tiver a oportunidade novamente. Maravilha. A gente agradece imensamente o espaço. Não fala de fisioterapia pélvica, é o que a gente gosta, 24 horas isso, né? É a vida da gente, então é muito bom sempre ter pessoas para ouvir, ter pessoas para conversar. Ainda mais vocês são pessoas que a gente admira, né? Então melhor ainda. E para quem está escutando a gente aqui e está duvidando, é a melhor coisa que vocês podem fazer. A gente só não é enganado quando a gente duvida das coisas. Então, eu duvido disso que eles estão. Essa é a postura. Duvide mesmo. Duvide, vá atrás e veja quem é da nossa escola, os resultados que tem, quem não é da nossa escola, os resultados que tem, e tire suas próprias conclusões. É só assim que a gente não é enganado. Acreditar no que as pessoas dizem, porque é uma pessoa de autoridade, porque tem título, isso, aquilo ali, não, isso é o jeito mais fácil que tem de ser enganado. Né? Acho que era essa minha última. Como é que te acha no YouTube e no Instagram? Gustavo Latorre. Gustavo Latorre nas redes, consuma, se está interessado na técnica, consuma todos os vídeos gratuitos que já vai explodir a cabeça. Não perca no story, cada story é uma aula. É uma aula. São todos os cursos completos que tem ali. Então, os cursos da gente não tem, pague mais para saber o resto, não. Que tá ali é aula de anatomia completa. Fisiologia completa. Tudo, tá tudo ali. É de graça para vocês. E tem o perino.net, que é para público leigo, que é só entrar lá na perino.net. Tem várias abas do lado por temas, com explicações com linguagem acessível, para todo mundo entender. E tem os nossos contatos também. O meu contato fica à disposição para quem precisa procurar fisioterapeutas no Brasil, em qualquer estado. Manda pra gente que a gente vai tentar localizar a fisiopélvica de verdade mais próxima. Então é isso, agradecer muito, muito ao Gustavo e a Lê por tudo, na verdade, por levar a fisioterapia pélvica de verdade e de qualidade, passar todas essas informações de verdade, principalmente em relação aos tratamentos que muitas pessoas chegam no consultório, já tentaram de tudo, não tiveram resultado. Além disso, as fisioterapeutas já estão na fisiopélvica há muitos anos, sem conseguir entregar o resultado, com medo de vender tratamento, porque não tem a segurança técnica. O que a gente tem que pensar hoje? Entregar resultado não é um diferencial, é o mínimo. Se tu não está entregando o resultado, tá fazendo errado. Simples assim. Bom, agradecer a todos. Quem quiser nos achar pelo Instagram da Isabela. Isabela.mota Fisiopélvica e Pelviclinic Oficial. Pelviclinic Oficial, Instagram da nossa clínica. O meu não publico muita coisa, sou mais offline, mas é o Renato Fagundes. E é isso. O meu só segue quem aguenta. Tu não falou o que Instagram? É verdade. Pelvicais.